Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segunda Sem Lei. Como eu nunca consegui vencer o Ceará de iniciar o programa gritando, agora quem começa o programa sou eu. Tá aqui! Agora ninguém me segura, vem pro fundão, sabe os guri que não tem respeito? Vão pro fundão. Quinta série, me correram pro fundão. Boa noite! Gurizada que curte aquele podcast especial, o melhor podcast da Zona Sul. É o nosso, Segunda Sem Lei, mais um super podcast com um mega convidado que dispensa apresentações. O cara se dispôs a vir aqui, assim ó, quem não conhece tem que conhecer, mas eu acho que os caras, assim, ó, dizer quem não conhece... É difícil, né, hoje cara? É um convidado que, difícil, que né? foge da curva aqui. Foge da curva, né, Ícaro? E o cara fora de série. Agora nós batemos um papo nos bastidores aqui. De repente o cara já se conhecia há mais de 30 anos, eu nem sabia, porque o cara também conhece uma pessoa, um ícone da cidade de Pelotas que vamos trazer, grande Samarone, vamos trazer. Mas depois a gente guarda um tempo para falar desse cara com o nosso CL aqui. Guido CNR, meu irmão, muito obrigado pelo convite, aceito aí, né, da nossa produção, muito obrigado. Tá na minha casa e eu, assim, ó, tu deu pra ver que como é que é esse ambiente, a gente fica muito feliz, cara, quando aquele convidado, a gente liga pro convidado e o convidado diz, cara, vou. Entendeu? Simplicidade, humildade, cara, obrigado do fundo do coração, mais feliz ainda porque tu viu aqui agora há poucos minutos atrás, minha esposa é tua fã, né, de infância. Pô, contou o show lá do Guarani, lembrou o show de 15 anos, show do Guarani, meu irmão. Histórico aquele show. Então, assim, ó, muito obrigado, vamos falar de tudo um pouco, tu tá em casa, solta o verbo, aqui é pra falar de coisa boa, de polêmica, o que tu quiser falar. Uma boa noite, meu irmão. Boa noite, galera. Pô, eu que agradeço a recepção maravilhosa, chegar com um churrasquinho. Pô, melhor recepção que poderia esperar, né? Chegar com um churrasco, sentir a vontade, né? Trocar aquela ideia pura, livre, é a melhor coisa que tem, né? Sem escrito, sem papel, sem caneta, né? Trocar, fazer esse bate-papo, e eu gosto. Se ratear, a gente vai ficar até meia-noite falando aqui. Mano, agradeço o convite, eu gosto muito de estar nas resenhas, gosto muito de conversar, falar sobre a minha vida, falar sobre as coisas que estão acontecendo, projetos que a gente está desenvolvendo, e pra mim esse espaço também é muito importante de estar aqui com vocês e, pô, vai ser sem lei, né? Eu fiquei sabendo que hoje a segunda vai ser sem lei aqui, né? Ela é sempre, né? E a gente tem essa, que nem nós conversávamos em off, o nosso programa é isso, é para dar espaço tanto para o cara que está lá no fundo, às vezes não tem espaço, mas para também a pessoa que já trilhou uma carreira nos prestigiar, porque hoje é o contrário, a gente dá espaço às vezes para aquele cara que está iniciando a carreira. Sim, e não tem espaço. Mas às vezes vem o Guido aqui e que vai nos dar visibilidade também. Porque assim como nós damos visibilidade para ti, tu também está dando visibilidade para nós. Então... E até porque algumas histórias viram inspiradoras, né? Levar inspiração para a galera, de que forma conseguimos fazer o nosso trabalho, realizar alguns sonhos. E isso inspira outras pessoas também, principalmente as pessoas que vivem e convivem onde a gente viveu, cresceu. Então são pessoas que se inspiram com essa história. Acho que é muito importante, todo mundo ganha com esse momento, assim. Não, e é um trabalho fantástico, MC, produtor cultural, compositor, ativista, modelo, cara, faz polidense, polêmico, o homem é tudo, esse homem é multifacetas, entendeu? Boxeador, vamos fazer um livro aqui. Hoje, se a gente não cuidar, o podcast vai longe. Então, gente, hoje nós vamos ter que controlar muito, porque o homem 3, 4 podcasts é pouco, né? Já fizemos um aqui em off, né? Só na chegada dele nós já trazemos um podcast de tanta resenha que rolou aqui. Mas é isso que é legal. Guido, vamos quebrar o gelo, né? Acho que é mais ou menos para iniciar essa resenha. Tu conta como é que tá a vida, Guido? Como é que tá a tua vida hoje? Pô, eu não posso reclamar, tá maravilhosa, assim. Hoje, pra quem não tinha expectativa de nada, eu vivo um sonho, assim. Realizei meu sonho, que era viver da minha arte, realizei meu sonho, que era estar vivo para ver meus filhos crescerem, do jeito que a vida é violenta, do jeito que a vida da comunidade é violenta, do jeito que a estatística nos mostra os números ali, né, da galera que vem e que vive onde eu vivo, quantos conseguiram sair daquela realidade e conseguiram ver seus filhos crescerem, né? Hoje eu tenho até netos, sou avô, e conseguir atravessar essas barreiras, ainda realizar seu sonho, viver do sonho,
e hoje está podendo viver suave. Eu não sou milionário, não sou rico, mas eu digo que eu sou milionário porque eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meus amigos, então não poderia ser melhor. Acho que se melhorar estraga, né? Se melhorar vai estragar, porque eu estou muito bem, assim, estou no melhor momento da minha vida. Pô, que legal, né, Guido? E a gente sabe, porque a gente vê tanta coisa aumentando no nosso país, né, cara? A questão de criminalidade, se fala muito nessa questão das facções. E eu acho que a coisa mais importante é isso, é a gente hoje estarmos com saúde, que a população, as pessoas não valorizam isso, é estarmos com saúde e acompanharmos o crescimento da nossa família, dos filhos, isso, né, cara? Tem bem maior? Não tem. Não adianta tu ter dinheiro, como a gente já viu aí, casos espalhados, não vamos citar nenhum, mas tem vários, de filhos com muito dinheiro que mataram os pais pela herança. Então o dinheiro não... Quando tu vira pai, né, tu perde uma parte, a maioria perde uma parte do egoísmo, tu para de pensar só em ti, tu pensa numa outra pessoa muito mais do que em ti, né? Quando eu virei pai, eu comecei a entender que eu tenho que pensar mais no meu filho do que em mim. Hoje, meus planos futuros, né, tudo que eu faço é pensando nos meus filhos, nem é pensando mais em mim. Que tipo de estrutura eu vou deixar para eles, que tipo de ensinamento, né? Qual é a educação para que eles sejam pessoas boas lá no futuro, minhas filhas, meus filhos. Então, hoje a gente já não pensa mais na gente, né? A gente tem outra pessoa, outro ser humano ali. O ser humano é uma coisa tão bizarra que a gente acaba pensando mais numa outra pessoa do que nós mesmos quando a gente é pai. Pô, eu me atiraria por qualquer bala que viesse na direção do meu filho, morreria 10 mil vezes pelos meus filhos. Então é uma coisa muito bizarra, é um sentimento muito estranho, né? A gente poder dar nossa vida por alguém ali que a gente gerou, né? Então, ser pai, ser mãe é uma coisa fenomenal, assim. Isso é evolução. Como dizem, a evolução do ser humano é isso. Se tu evolui, tu tem que chegar nesse ponto, né, de ter um filho. Quantos filhos tu tem, Guido? Cara, essa pergunta todo mundo me faz, né? Essa pergunta é polêmica. Eu tenho uma galera, filhos e filhas. Já tô tendo bastante neto, tá crescendo bastante neto. Mas são todos muito, assim, muito meus amigos, né? As meninas, principalmente, são toda a minha cara, foram as que tiveram azar, são a minha cara. Os guris são a cara das mães. Mas tem bastante filharada, mas sempre... O meu pai teve bastante filho também. E eu sempre quis ter uma família gigante. Cara, minha família em Pelotas, eu acredito que a gente tem mais de 300 pessoas dentro da família. Olha só, que entre legal. sobrinhos, netos. Eu tenho tios meus que são mais novos do que eu, inclusive. Meu pai teve 6, 7 filhos antes do casamento de casar com a minha mãe. A esposa dele faleceu, ele ficou viúvo, casou com a minha mãe e teve mais 7. Então, a gente é muita gente. Né? Se nós pudéssemos fazer uma festa nossa, seria a festa lotada todo final de semana. A família é muito grande, e a minha família é gigante. E a tua família é toda daqui de Pelotas? Não, minha família é espalhada, Canguçu, principalmente Canguçu, né? Minha família começou muito em Canguçu, tem gente de Porto Alegre, é muito espalhada aqui no Rio Grande do Sul, os Fagundes, né? Olha aí, família dos Fagundes. Mas o Guido é natural de Pelotas. Eu sou natural de Pelotas. Nascido da Bom Jesus, na cria do Samarone. Ali no Samarone, grande Samarone. Tenho orgulho de falar desse cara, né? O Samarone é um cara que a galera criou um tabu dele, aquele cara brabão, né? Aquele cara corajoso. O Samarone é um cara que é um doce, mano. O Samarone ele é um cara corajoso, ele é um cara pelo certo, assim. Eu cresci muito, aprendi muito. Cara, a maioria da minha educação veio de Samarone. E, cara, eu nunca usei droga. Eu não fumo cigarro, nunca fumei cigarro. Eu não fumo maconha. Eu não bebo nem cerveja. Isso tudo graças ao Samarone. Porque quando a gente era pequeno, a gente começou a treinar boxe. Comecei a treinar boxe com ele aos 9 anos de idade. Eu lutei com 9 anos de idade. Bem pequeno com o Samarone. E luta de verdade lá no ringue. E ele sempre dizia isso pra nós. Quem treina boxe tem que ter disciplina. Não bebe, não fuma, não usa droga. E isso eu guardei pra minha vida toda. Cara, eu fui morador de rua por quase 8 anos. E eu não usei nada de droga, nunca me atirei nas drogas, nunca fumei cigarro, e tudo com esse pensamento, lembrando, Samarone me dizia que não podia, E tu vê, né, cara, era uma criança, no inconsciente essa coisa me ajudou, e hoje eu me tornei quem sou, até porque se eu tivesse virado um viciado eu não seria o Guido hoje, né? Com certeza. Então como as coisas mudam, como alguns detalhes mudam, e hoje eu faço um trabalho social, que desses trabalhos é o que a gente leva alimentos todo mês para várias famílias dessa cidade. A galera toda sabe na cidade. Mas isso eu vi porque o Samarone fazia isso. O Samarone dava caixa de leite para a galera da Bom Jesus, dava comida para a galera. O meu pai, o Samarone alimentou meus irmãos por muitos anos ali. Dava carne ali pro meu pai, dava comida, dava arroz, dava picolé.
E eu via isso, e aquilo ali de alguma forma, no futuro, me despertou. Pô, eu lembro que o Samarano fazia, eu vou fazer. E já faz mais de 15 anos que eu faço isso. E que legal esse teu reconhecimento, que às vezes a gente... Tantas pessoas cruzam na vida da gente, né? E a gente às vezes não reconhece. E quando tu consegue te inspirar e fazer igual ou melhor, acho que esse é o sentido da vida, né? A gente ter inspirações e poder fazer igual ou quiçá melhor. Às vezes não é mal tu querer ampliar aquele projeto que tu via lá no início, porque, cara, uma coisa era há 20 anos atrás tu ajudar uma pessoa. Hoje em dia existe muito mais pessoas, muito mais pessoas precisando de ajuda e muito mais pessoas ajudando. Né? Então... porque tem muita gente que fala, pô, não faz que uma mão mostra, não, isso serve de inspiração para outras pessoas. Porque eu vi uma pessoa fazendo isso. Se eu não tivesse visto, talvez eu nunca faria isso. E tipo, eu levo meus filhos para fazer isso, para eles aprenderem desde pequeno. A minha filha chega dias que eu não posso ter dinheiro, porque ela manda dar dinheiro para todo mundo no sinal. E se eu não dou, ela fica puta comigo, porque o pai não vai dar. E aí eu vou dar R$2, ela não, dá esses 5 aqui. Então, tipo, é legal ela ter isso. Claro que eu não posso dar todo o meu dinheiro para todo mundo, mas é legal ela ter esse sentimento de compaixão com a galera, né? De sensibilidade, sensibilizar, porque no futuro, quando ela entender de verdade o que é, ela vai ter esse controle. Não vai dar todo o dinheiro dela, mas ela vai ser uma pessoa boa que vai pensar no próximo. E eu vivi isso, eu vi pessoas fazendo isso, eu vi projetos sociais se criando através da internet, eu vi, pô, posso fazer aquilo lá também. Então eu acho importante quando a gente... E outra, né? Como a gente tem pessoas que nos ajudam, a própria entrega ali, aparecer a entrega, já não deixa de ser uma prestação de contas com as pessoas que te mandam o material, né? Que te dão a comida ali, porque não adianta as pessoas te entregar uma grana, te entregar a comida e tu dizer, entreguei. E aí, mas será que tu entregou? Então já vira uma prestação de contas também, né? Então eu acho importante, porque tudo que te inspira positivamente é bom aparecer. Porque as coisas ruins estão aí na cara, aparecendo 24 horas por dia, coisa ruim, e coisas ruins também inspiram. Então a gente tem que ter coisas boas aparecendo muito mais do que coisas ruins, porque elas inspiram e isso muda o mundo, né? Isso aí é fato. E essa função do ajudar, como são as histórias, né, Guido? Acontece. Quando tu é ajudado, e automaticamente a maioria das ajudas que tu tem, a pessoa quando te ajuda é já para te incentivar a lá na frente ajudar alguém, intenção, né? Essa é a intenção, e as coisas acontecem dessa forma. Tenho certeza disso, né? Porque quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais a gente vai beneficiar o todo à nossa volta. Tu não vai conseguir, como tu mesmo disse, dar todo o teu dinheiro, né? Não vai conseguir pegar e ajudar o estado inteiro, mas tu mora em Pelotas. Então faz a tua parte. Faz a tua parte. Ela é grande, ela é pequena, não importa, né? E quando tu fala de gratidão, cara, eu sou um cara muito grato com todo mundo. Eu lembro de todo mundo que me ajudou, todo mundo. E eu percebo que o ser humano é muito ingrato. Tipo, eu ajudei muita gente que é ingrato comigo até hoje, tá tudo bem. Porque eu acho que o retorno vem de Deus, eu acho que o retorno vem do universo. Eu não sou um cara crente, assim, em religião. Eu acredito em todas as religiões que eu me sinta bem. Se eu estiver aqui na igreja e me sentir bem numa igreja, eu vou. Se eu estiver aqui na terreira e me sentir bem na terreira, eu vou. Se eu tiver que tomar um passe, eu vou. Porque eu acredito que a verdadeira religião é aquela que tu executa na rua. Se tu aprendendo aqueles passos, tu tomar um passe, e tu tem que ser uma pessoa melhor quando sair pra rua, porque tu não adianta tu estar dentro de um prédio, sendo crente dentro de um prédio e estar com as ações erradas na rua. Então eu aprendi que Deus pra mim, na minha forma de lembrar, porque eu cresci muitos anos dentro da igreja. Minha irmã cresceu muitos anos dentro da terreira. E eu, quando amadureci essa ideia de Deus para mim, de religião, eu entendi que religiosidade para mim era fazer a coisa certa. Porque eu tenho uma doutrina na minha vida. Eu sei que se eu errar aqui, eu vou receber o troco lá na frente, e não é da pessoa que eu errei, é do universo, é de Deus, ou seja lá quem for a energia que vai vir. Mas se eu fizer coisas boas aqui, eu sei que eu vou ter um retorno lá na frente. Mas isso não quer dizer que eu seja um anjo. A gente é ser humano, a gente erra. Mas quando eu erro, eu sei, vai ter um retorno. Eu sei que eu vou pagar com isso. Então essa é a minha forma de acreditar em Deus. Porque se tu acreditar em Deus e não agir na prática, não funciona, Deus está vendo. Pode enganar quem tu quiser. A única pessoa que não pode enganar é Deus, é o único que vai te julgar. Então as pessoas se enganam sozinhas. Porque eu vejo muitas pessoas dentro da igreja agindo de uma forma e fora da igreja agindo de outra. E muitas pessoas que são ateus, não tem nem Deus nenhum, e são maravilhosas pessoas. Eu acho que a única
pessoa que nós não podemos tratar que não tem preconceito nenhum, que ama todos igual, seja é Deus. Deus ama. É isso. O ser humano é muito falho, né? O ser humano é super falho, né? Isso aí é fato. Isso aí de religiosidade é uma coisa que eu sou bem parecido contigo e penso da mesma forma. Religiosidade é isso aí. Tu tem que ajudar e tem que fazer o bem, não importa a religião. Religião, o que adianta tu ter uma religião que faz o mal? Simples assim. Não adianta. Não, aí tu vai olhar a religião do cara, o cara só prega o mal naquela religião. Tá, então aquela religião não é boa. Não, e isso eu não tirei Então da minha não adianta, cabeça, né? Isso eu tirei de fatos de rua. Eu conhecia pessoas que eram crente, e na rua erravam. Eu ficava pensando, mas esse cara é tão crente, ele fala de Deus de uma maneira que ele mesmo acredita naquilo que ele está falando. Mas na rua ele está errando, feíssimo. Aí eu fico pensando, será que ele não está enxergando o erro dele ali, que está errado? Que não... Então a pessoa acaba acreditando naquilo, sabe? Que se eu estou fazendo certo dentro da igreja, tá bom. Se passou da porta da igreja, eu posso fazer o que eu quiser. E não funciona assim. Uma vez eu perguntei para uma mina, falei, cara, isso que tu tá fazendo aqui, tu não acha que é errado? E ela falou, não, dentro da igreja eu tô suave, dentro da igreja eu tô fazendo certo. Eu fiquei, aí falei pra mina, pô, ela realmente acredita nisso? Realmente já tá acreditando que tá tudo bem? Então tá bom. Mas é isso que eu não vou seguir. Eu tenho certeza do que eu não vou fazer. Eu não tenho certeza do que eu vou fazer, claro. Mas do que eu não vou fazer eu tenho certeza. Porque quando eu vejo que aquilo ali tá errado, eu tenho certeza que eu não vou fazer. Eu não vou seguir aquele exemplo. Não vou seguir aquele exemplo. Ô Guido, mas para voltar para entrarmos mais no termo musical, né? Quando é que o rap se tornou... Quando é que tu deu aquele start que o rap não ia ser só... que não é mais um gosto musical só, ia passar a virar... trabalho, dedicação. Sim. Tu tem, assim, um... Cara, o rap, na minha época, mano, nós não tinha pretensão de nada, assim. Até porque o rap não tinha visibilidade nenhuma. Muito pelo contrário. Quem fazia rap era visto como um bandido. Tipo, a gente tinha uma vestimenta, o nosso estilo de roupa, ele era visível. A galera que gostava de rap se vestia da mesma forma. Então, quando a gente ia pro centro, a galera que nos via no centro trocava de calçada. Tipo, lá vem os bandidos. Então, era isso. Então nós não tínhamos pretensão, porque era uma coisa nossa, uma coisa periférica, ela não saía das comunidades, né, o rap. Era uma linguagem só nossa, então nós não tínhamos espaço em rádio, nós não tínhamos espaço em TV, pô, TV nem nós não tínhamos espaço para shows fora, nossos shows eram feitos dentro da comunidade que nós mesmos fazíamos. Então, quer dizer, nós não havia nenhuma pretensão de ganhar nada com isso, nunca imaginávamos. Só que quem persistiu, ficou muito tempo, um dia o jogo virou, e o impensável aconteceu, né? E quando a gente percebeu que o rap começou realmente a virar uma das músicas mais ouvidas no mundo, a galera que correu na frente, começou a se atualizar, começou a se profissionalizar também. E obviamente tinha que ser boa música para vender, tem que ser boa, né? Começou a virar. E aí lá em 2009, 2010, por aí, a Banca CNR começou a ter outros espaços, porque a gente tocava muito nas comunidades, nas Corujas, no Dunas, no Navegantes, tudo festinha de dentro da comunidade. Certo dia um cara começou a trazer show nacional aqui pra Pelotas, e mandou nós abrir o show desse grupo nacional, e a gente roubou a cena no show, tá ligado? Tipo, a galera curtiu mais o nosso show que o show nacional. Então aí começou a abrir outras portas do Luna Porto, né? Festa dos boys que os caras falavam, né? E automaticamente era outro público, o público que tem dinheiro. A gente começou a vender show pro DC Eventos, e aí começamos a vender show em casas de shows na cidade, aí começamos a vender show pra fora da cidade. Começou a vender show no Rio Grande, aí nós tocava no Mo aqui, que era uma festa de boy também, né? Então automaticamente abriu as portas. Só que eu sempre fui um cara que pensei lá na frente, assim, eu pensei, isso aqui tá legal, mas um dia vai parar, um dia isso aqui vai mudar. E aí comecei a investir em estúdio, né? O próprio Zulu também começou a investir em roupa, camiseta, a gente começou já a pensar em outras coisas. Mas, cara, durou muito mais do que eu imaginava, assim, não que não role ainda rola, eu vivo disso. Mas 2014, cara, eu tinha 3 shows na mesma noite. E era o meu sonho de ter 3 shows na mesma noite. Eu odiei, mano. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu sou um cara que chego no show, eu conheço todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, eu toco e fico ali curtindo com todo mundo. Dessa vez eu não consegui. Era entrar na van e pro show, não podia nem tirar foto com os caras. Eu falei, não quero mais fazer isso. Não marca mais 3 shows numa noite que eu não vou mais. E era assim, a gente foi
Pinheiro Machado, de Pinheiro Machado, Piratini, de Piratini voltar pra Pelotas. Só que eu fui pra Pinheiro Machado, meu show ia atrasar lá, eu fui pra Piratini, voltei pra Pinheiro Machado, cheguei em Pelotas 6 horas da manhã, a galera nos esperando. Aqui no DC Evento, socado. Só que foi da hora, mas ao mesmo tempo foi horrível, porque eu não consegui nem curtir, nem trocar ideia com os truta, nem, né, fazer aquele network com a galera que eu gosto de fazer. E eu pensei, mano, não quero mais fazer isso. Quero tocar um show, fiquei cansado, não gostei. E era um sonho que eu tinha, pensei, pô, tava sonhando errado, tá ligado? Que aí termina a questão de respeito, né? Sim, porque aí muda a tua imagem, né? Eu sempre fui um cara do povão, né? Tem aquele cara que tem aquela estrela, né? Que é meio estrelista, assim. Eu não, eu gosto da galera. Mas a parte musical tua, Guido, quando tu era pequeno, né? Vamos seguir nessa linha. Tu escutava, obviamente tu lembra, quando tu era criança, tu escutava rap, tu escutava pagode, o que tu escutava e por que tu foi pra esse caminho do rap? Cara, eu tenho 46 anos, né? Pra parte Pois musical é. de criança faz tempo. Por isso que eu então, tô dizendo. resumindo, não Né? tinha. Não tinha. Não tinha Por rádio isso. rap. Aí onde começou a aparecer mesmo foi E o que uma tu rádio. escutava, tu lembra? Aí que tá. Aí de vez em quando pegava o sinal de uma rádio lá de Porto Alegre que dava o som da Cascatas. Aí eles tocavam uns rap muito antigo, que eu não tenho, eu nem sabia que era rap, né? Pra começar. E aí eu fui com meu pai faleceu, eu fui morar na rua, porque eu morava com meu pai, né? Mas já tinha ido embora. E eu dormia nos camelô no centro quando era de Madeira. Não sei se vocês pegaram esse tempo. Eu fui camelô Lá no mercado. a vida inteira e provavelmente eu te conheci. Eu vivia ali nos camelô, vivia ali o dia inteiro, dormia ali. Porque eles fechavam ali e ficavam as madeirinhas, eu dormia ali. As madeiras ali. Cara, e um dia eu vi uma fita do Racionais ali, Racionais MCs ali. Só que eu não sabia o que era. Escutei a fita, aquele bagulho me cativou na hora, me identifiquei na mesma hora. Pensei, meu, essa é a música que eu gosto. E ali eu comecei a escutar Racionais daquela fitinha. Que lembra, tinha as carteironas, que tinha uns monstrão. Eu amava aquilo ali, meu. Eu queria ter, eu nunca tive aquela carteira. Eu queria ter, era cara na época pra mim. Eu morava na rua e aquilo, a carteira era a carteira do momento, né? E aí eu vi essa fita do Racionais, aquele bagulho me cativou na mesma hora. Aí em seguida eu fui pro Samarone, ia no Samarone, comia lá e voltava pra rua. E aí eu comecei a escutar o som da Cascatas, que era uma rádio que tinha de Porto Alegre, que pegava em Pelotas no sinal. E o Samarone tinha rádio, não tinha nada em casa, eu escutava lá. Depois de um tempo teve uma rádio aqui em Pelotas, lá por 96, 97. E aí eu escutei uma música que era de um grupo que era daqui, mas eu achava de São Paulo. Pra mim não existia rap aqui. Resumindo, eu não sabia nem que era rap. E aí eu escutei esse som dos caras, que era A Noite, nome do som. E aí eu dando rolê pelo calçadão, eu vi um negãozinho com uma jaqueta com o nome do grupo, assim. Eu falei, mas aquele cara é fã daqueles caras, eu quero saber quais são as outras músicas que esse grupo tem que eu não conheço. Cheguei, mano, eu escutei um som desse grupo aí, que essa música tal. E eu falei pra ele assim, tu não sabe onde eu consigo mais música deles? Ele falou, é meu grupo. E eu falei, o quê? Ele falou, é meu grupo. Calibre 12 Rappers, sou eu que canto. Eu falei, como assim, irmão? Tu é de Pelotas? Ele, sim, mas sou eu, meu grupo. E aquele bagulho ali, pum, falei, eu também quero. Vou começar a escrever agora. Comecei a escrever, mano. Aí escrevi e gravava, naquela época não tinha beat, não tinha nada, nós não tinha nada. A única coisa que vinha de batida é quando os vinil vinham, um lado do vinil com música e outro lado sem música. Só a batida os caras mandavam, não vi vazio, né? E aí a gente começou a gravar com vinil, microfonezinho e gravava na fita cassete. Saía o beat e já cagava tudo na fita, com a voz na fita. Meu, aí comecei a gravar e o primeiro cara que viu uma música nossa foi o Adão da 460. Didi Adão, cara, ele é da antiga aí, da Black Music. E aí ele olhou a nossa música e falou, era um beat do Taíde ainda, no vinil do Taíde. Ele falou, mano, isso aqui é de vocês? Eu falei, sim. Não, vamos lá, vamos fazer esse negócio, vamos gravar direitinho e vou dar uma fita pra vocês. Gravou e aí eu comecei a passar, na época a gente tinha os gradientes, saca-fita. Tu não tinha isso aí? Pô, prateadão aquele, né? Aí ele vinha que ele tinha uma pressão, né? Então pegava o som pesadão. Comecei a fazer cópia de fita e comecei a lançar pros caras. Os caras começaram a espalhar. Do nada tava tocando meu som em tudo que era lugar nas comunidades. E aí eu comecei a gravar. E eu comecei a gravar num 3 em 1. Microfone ligado, embutido no espaço do microfone, fitinha e o deckzinho ali gravando. Gravei minhas músicas tudo assim no início. Isso aí, na década de 90? Isso aí, 97. No máximo 98. Que show. Que loucura, né? Que show. Aonde as coisas vão, né? O Guido já não tava mais nas ruas. Cara, eu fiquei perambulando muitos anos pelas ruas, meu. Andei muito tempo, assim. Fiquei no bate e volta, né? Agora tá te falando do Claudinho, a mãe dele foi uma que me acolhia, assim. Aí eu pegava, ia pra rua de novo, voltava. Mas lá por
Cara, a minha história, eu tô escrevendo um livro, né? Tô com o livro pronto, na verdade. Aí, ó. A minha mãe, ela foi embora quando era criança e eu fui ver a minha mãe muitos anos depois, né? Depois que meu pai ainda faleceu. E aí, depois eu reencontrei minha mãe depois de um certo tempo e aí as minhas irmãs estavam internadas no internato também, que elas moravam. Conseguimos reencontrar minha mãe e aí voltamos pra casa da minha mãe pro Dunas. E aí que a gente começou a fazer as coisas. Aí minha mãe faleceu e nós ficamos sozinhos de novo, só que a gente já tava adulto, né? Então é uma história bem... se mistura, né? Aí entra crime, entra música e entra família, né? Entra tudo junto, né? Eu conheci tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho uma música que chama-se Entre o Crime e a Revolução, que quando eu conheci o Dunas na época que tava os tocos ainda. O Dunas era um mato cheio de daqueles eucalipto, né? Os caras cortaram e deixaram os tocos tudo. Então todos os terrenos tinha tipo uns 10 tocos daquele de raiz dentro dos terrenos. E aí quando um amigo meu me levou no Dunas, todo mundo já falava do Dunas, assim, eu cheguei naquele lugar assim, nem água encanada tinha, eram uns canos, umas bicas, de 5 em 5 ruas tinha uma bica que os caras enchiam os bombons d'água para levar a casa, não tinha luz, não tinha nada. E aí eu cheguei lá, tinha um cara curtindo um som naqueles rádio quadradão assim. Pô, foi o rádio mais da hora que eu já vi na minha vida. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus. E aí eu vi os caras ali, encaradão, assim, tinha um cara que era chefe, né? E aquilo ali me cativou, assim, na hora, me identifiquei com a gurizada. Rodando rap, os caras naquele estilão lá que eu sempre quis ter. E aí o cara era o João Navalhada, mano, um cara que foi muito conhecido no Dunas ali. Não ouviu isso falar? Já ouvi. Esse cara aí foi... Claro. Esse cara era o meu ídolo no início. Então ali eu conheci o crime. Ali eu entendi que ali, eu tava entendendo que aquilo ali era muito inocente, né? Porque eu morar na rua não me fazia alguém esperto, porque na rua, naquela época, nós vivíamos em Mocó, casas abandonadas. Mas era moleque de rua, só comia, porque eu dava carro e ia pro Mocó. Os guris usavam a droga deles, era só isso que a gente fazia. Mas ali não, ali já era outro rolê. Os guris já roubavam, já faziam outros rolês, já tinham um rádiozão caro, já andavam bem arrumado, andavam de tênis caro, e aí aquilo ali, eu olhei aquilo ali e falei, mas só pra mim, eu quero aquele tênis também, quero aquele rádio também. E ali eu já fiquei na volta dos caras, eu era o mais novo. Só que ao mesmo tempo que eu vi aquilo ali, eu vi o rap estralando. Tá ligado? Eu vi o rap estralando ali, eu falei, tá aí, esse som aí. Aí os caras tinham todas as fitas de todo mundo, onde eles tiravam essas fitas. Então aquilo ali me cativou, aquilo ali eu me apaixonei por aquele lugar. E ali eu comecei pro Dunas direto. Direto pro Dunas, tava direto ali. E ali eu fiquei envolvido nas duas coisas. Música, crime, no meio do crime, da galera do crime. E naquele mundão ali, mano. Aquilo ali me deixou ali uns 8, 10 anos naquilo ali. Tu vê, né, Guido? E olha o exemplo, como a gente fala, e às vezes as pessoas que assistem reportagem, assistem histórias pelos meios de comunicações, pelas TVs, acham que, não, isso é história, não é verdade, mas a gente tem várias provas vivas. Muita gente. Uma delas é tu que está aqui hoje, um exemplo, e é verdade, o Guido chegou aqui, né, a primeira coisa que a gente perguntou para ele, o Ícaro tá aqui, ó, a gente perguntou, Guido, o que tu quer beber? Tu quer um uísque, tu quer uma cerveja, tu quer? O Guido falou, eu vou voltar lá nos bastidores. O Guido disse, não, eu quero uma Coca-Cola, um refri, um suco, uma água, e não bebo e não fumo. Então assim, ó, tu também falou nisso, que os exemplos bons são os que tu segue. Tu poderia ter seguido na tua infância o lado errado. E foi o que mais me apareceu. E o que eu ia dizer, eu já ia te fazer essa pergunta. Deve ter sido, pelo que tu tá contando. 80% foi coisa errada. Foi coisa errada. Pega uma criança na rua, né, sem nenhuma instrução, sem nenhum tutor, né, só aprendendo aquilo que o mundo te mostra. O mundo te mostra muita coisa ruim, né? O mundo te joga todas as coisas ruins primeiro. Ninguém te joga coisa boa assim no colo, né? As coisas boas tu tem que buscar. As coisas ruins, ela cai nos teus braços. Então caiu muita coisa ruim nos meus braços e graças a Deus eu consegui fazer durante um tempo uma escolha boa, assim. Eu fiz muitas escolhas ruins que me levaram a lugares ruins, mas eu aprendi aqueles momentos ruins. E eu sou um dos poucos que tô aqui hoje vivendo uma vida que a galera sempre sonhou. A maioria da minha galera aí das antigas morreram, quem não morreu, 80%, 70% eu acredito morreu. A outra porcentagem está preso e digamos que um 9% está por aí vivo com a família. E como é incrível isso, né? A gente vê essa parte da comunidade mais pobre e isso é um fato, né, cara? Onde a política não chega, a estrutura do dinheiro não chega. E não é do dinheiro que a gente sabe, e nós vamos entrar nessas conversas, não é no dinheiro que vem do governo que te dá um Bolsa Família, não é. Esse dinheiro não resolve. Não. Aí já estou entrando nesse assunto contigo, porque eu tenho certeza que o teu pensamento não é esse. Isso não vai resolver, isso pelo contrário. Isso te deixa
aquele burro de carga, que só olha com o olhinho fechado. Tá, eu tô com medo, eu tenho a minha Não resolve, né? Não é solução, nada, né? Não é a solução. É que a questão ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar, ela é estrutural, né? Não se tem, a galera da comunidade não tem as mesmas oportunidades que a galera do centro, né? Quem tem rico, que é rico. Aí fala assim, é só tu trabalhar que a tua vida muda. Pô, mano, tem gente que trabalha em 3 trampos e não consegue pagar as contas. A oportunidade não é a mesma. Tipo, eu fui estudar agora, depois de velho. Eu não tinha oportunidade de estudar, eu tinha que procurar comida no lixo. Como é que eu ia estudar? Quem é que estuda procurando comida no lixo? Então as oportunidades não são as mesmas. E quando se fala de oportunidades não são as mesmas, isso eu não estou falando de mim, eu estou falando de gerações atrás de mim. O ciclo do crime é uma coisa muito bizarra, assim, que eu acompanhei muito. Eu sou avô, eu conheço os netos dos caras que eu conhecia. E existe um ciclo que eu acompanho que o pai morreu de uma forma, o filho seguiu o caminho, morreu da mesma forma, e eu já vi neto seguir o caminho e morrer da mesma forma. Parece uma maldição. O ciclo do crime, ele é amaldiçoado. Por quê? Porque o pai, ele entra no crime. Quando ele não morre, ele vai preso. Resumindo, a mãe fica sozinha criando do filho. Mas imagina uma mãe criando 4 filhos sozinha, tendo que trabalhar. Esse filho, automaticamente, ele fica desgarrado. Ele vai pra rua. Mas quem é o ídolo dele? O pai dele. Quem é o espelho dele? O pai dele. Se o pai não conseguir tirar ele daquele mundo, que às vezes tem pai que não quer. A maioria dos pais criminosos não quer que o filho seja, porque ele já sabe o final. Todo mundo que é criminoso sabe o final. Sabe o final da linha, sabe o que vai acontecer. Não tem novidade pra ninguém. Não, eu vou ser diferente. Não, todo cara que é criminoso sabe que ele vai se ferrar lá na frente. Todo cara sabe. É que ele escolheu viver aquela vida por pouco tempo, mas ele sabe que é aquilo ali. Agora, tu vai lá, vai preso ou morre, a tua esposa cria teus filhos sozinho. Ela tem que trabalhar 3, 4 empregos, teus filhos vão pra rua. O crime vai apresentar pra eles o que eles querem. Tudo que eles querem. Tu vai ganhar 100 pila pra ficar de aviãozinho aqui. Em uma semana ele compra o tênis do sonho dele. Esse cara já tá vivendo a mesma vida do pai dele. Ele vai morrer da mesma forma. Ou ele vai preso da mesma forma. E o filho dele da mesma forma. E isso o ciclo vai girando. Por quê? Porque a estrutura, principalmente a estrutura governamental, ela não chega na comunidade. Ela não, se vê quem faz lá projeto social de esporte, é o próprio mano da comunidade. Quem leva a cultura para a comunidade é a própria pessoa que mora da comunidade. Quem leva o trabalho social para a comunidade é o próprio morador da comunidade. Eu estou fazendo um trabalho social de boxe e de Muay Thai lá, não é porque eu amo boxe, não, porque eu quero tirar a molecada da rua e levar para o arte marcial que salvou a minha vida. Mas quem está fazendo isso seguido, o governo tem estrutura para fazer isso. Ele podia fazer. Por que ele não faz? Como é que eu sei e eles não sabem? Como é que os caras formados lá não sabem que isso muda a realidade? Como é que dá uma estrutura melhor para um professor? A escola da minha filha é 3 dias por semana, 4 vezes por semana, ou até mais, às vezes não tem aula, porque não tem professora. Mas por quê? Por que para outros recursos se tem? Vá buscar mais recursos, entendeu? Por quê? Porque se não tiver... Às vezes já é meio previsto, assim, tipo... Bom, no momento que a gente estiver muito bem informado e organizado é um perigo, né? Às vezes eles não querem isso, mas às vezes não querem isso, né? Não querem um cara informado, um cara entendendo do jogo. Então tem isso também. Mas às vezes é descaso também. Né? E às vezes o secretário às vezes não é um cara capacitado para estar no cara, porque foi um cara escolhido pelo vereador que tá lá porque o vereador botou porque é um amigo dele. E aí o cara não tá fazendo trabalho direito. Então, vários fatores estruturais que fazem com que a coisa não aconteça nas comunidades. E quem é que mais sofre? A comunidade, o povo pobre. E aí, resumindo, todo mundo fala, mas eu cheguei aqui. Não é porque tu chegou que 80% daquela galera vai chegar. Não, tu conseguiu. Mas a realidade da galera que vive na comunidade é diferente. As oportunidades são totalmente diferentes. A estrutura é diferente. Né? Então é visível, mas é que assim, a minha visão ela é interna. Eu tô sempre lá todos os dias. Eu não tenho um dia que eu não vá na comunidade. Eu não moro mais lá, moro em Laranjal, mas todos os dias eu tô lá. Então eu vejo a realidade na cara, de perto. Então às vezes falar para quem leu isso em livro, lá pra galera, ninguém vai entender. Não sente a dor, entendeu? Mas sabe que agora tu entrou num assunto. A gente fala aqui muito que quem não gosta de política termina sendo governado por aqueles que gostam, tá? Mas o que eu queria te dizer, a gente começa a escutar muito o governo falar em regulamentar as mídias. Por quê? Porque as mídias hoje, o acesso à informação ficou mais fácil, né? É um trabalho
de formiguinha. A gente tem muita coisa a vencer ainda. Mas o governo começa a ter medo. Liberdade de expressão, né? Movimentação, organização, né? Não, a informação chegando livre, né? Exato, Eles querem controlar a informação, né? E como tu disse, a cultura, o conhecimento, isso muda a vida das pessoas. Muda. Por quê? Porque tu tá enxergando o furo daqueles que estão te governando. Opa, para aí. Eu sou professor. Eu sou professor formado de educação física e o que tu tá falando exatamente dentro da escola é o que acontece em todas as escolas do município, estado também. Lá na minha acontece. Aí tu vai ver o salário da galera, né? Não tem. Tipo, eu trabalhar o professor tem que trabalhar em 3 escolas, isso um aí. professor, mano, Isso que é aí. o que forma um médico. Não, tem que fazer uma parada dessa. Tu há de convir comigo, não são todas as pessoas que nascem com o talento, como o Guido, né? Com o talento musical, com o talento pro esporte, não são todas, a gente sabe. E quem ensina, isso é no planeta, eu sempre digo isso como professor, e a gente sabe disso. Quem ensina qualquer coisa na vida é um professor. Sim. Tu ensina qualquer coisa. E tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado e não é. Não é. E aí começa o problema. Aí as pessoas Cara, não querem mais, né? Tem várias coisas muito bizarras, assim. A gente vai começar pelo... Vou tocar no assunto aqui político. O salário do vereador para o salário do professor já é bizarro. Já é bizarro. Porque eu acho que, assim, um vereador, ele não poderia ganhar nem mais de 7 mil, por exemplo. Se é um cara que está trabalhando pro povo, ele já está ganhando 18. Numa cidade na qual tem que... Quantos habitantes aqui? 300 mil. 300 mil, mais ou menos. Tu pensa, olha, e fora todos os direitos. Então tu vê umas coisas irregulares, assim, que... Quem faz mais um papel beneficente para a sociedade? Quem é que forma mais pessoas? É um professor ou é um vereador? Quem é mais útil para uma sociedade? Um professor ou um vereador? É isso. Mas tem coisas que, mano, é o mundo dos caras, eles decidem como eles querem, né? E resumindo, eu acho, no meu ponto de vista, que tudo parte da política e os caras sabem disso. Por isso que não tem como trazer nenhuma estrutura se tu não tiver ligado na parte política. Por exemplo, a gente foi ensinado na comunidade a odiar a política. Por quê? Porque no momento que nós entendesse como votar e em quem votar, nós não ia votar mais ou menos cara. Entendeu? É isso que nós do ponto da... Aí no momento que entender que aquele cara não me representa, mas aquele cara não me representa, aquele cara tá tirando meus direitos, mas como assim? Só um pouquinho, não quero mais aquele cara, vou votar lá e vou fazer todo mundo aqui votando naquele outro cara lá. É o que eles não querem. Por quê? A massa está na comunidade. A maioria dos votos está na comunidade. É onde está a massa dos votos. Mas é a galera mais fragilizada. Por isso que a estrutura financeira, política, ela faz diferença. Aí tu pensa, como é que aquele cara ruim tá ganhando todas as eleições? Estrutura financeira. Os caras chegam véspera de eleição, os caras derramam dinheiro. Tudo é comprado. Tu pensa, como é que aquele cara ainda tá na política? Cara, tem cara que o avô era político a vida inteira, o bisavô era político, a família inteira tá na política. Mas é estrutura financeira. Campanha política é estrutura financeira. Por exemplo, pode ser o melhor cara do mundo. O povo pode te amar. Se tu não tiver dinheiro pra tua campanha, os caras vão passar que nem uma tsunami por cima de ti. E maior exemplo ainda aqui, a gente vive uma realidade. Mas se tu olhar o norte e o nordeste do país, ainda é pior ainda. Aí a discrepância, né? Os caras ficam no poder uma vida muito inteira e não... Cara, tem aquela família lá, os Caiado lá, que eles são de Goiás. Cara, eu estudei a história dos caras. O cara estão no poder desde a época que o tataravô do cara ganhou o estado pra ele, tá ligado? Pô, pensa, mano. Aí, como é que vai tirar um cara desses do poder? De que forma? Aí tu vai dizer que isso aí não é uma ditadura, né? Os caras influenciam em tudo. Os caras são praticamente dono do estado. Aí tu fica pensando assim, mano, como que uma pessoa comum, vai combater uma parada dessas, tá ligado? Mas é o trabalho formiguinha. Chega um, chega outro. E de alguma forma, uma porcentagem da população, principalmente da população do gueto, tá acordando. Por isso que tá vindo essas paradas de vamos cuidar da internet, vamos, né? Porque controle. É controle, né, mano? Controle de poder. Os caras não querem que a galera cresça. Hoje tu vê pessoas da periferia virando vereadores, pessoas da periferia virando deputados. Quando que tu vê um cara de dread sendo deputado? Quando? Né? Quando teve um negão sentado numa cadeira numa Assembleia Legislativa? Quando? Tá ligado? Então as coisas estão mudando, os caras estão ficando assustados. Não é mais aquela família de nome que vem do tataravô. Não, era o cara ali que a mãe era faxineira.
E tu sabe, Guido, Saca? a gente caminha para trás nessa questão da educação e a gente vê isso. E a população, às vezes, não enxerga tanto, Ícaro, também. Porque tu vê os países de primeiro mundo, quando a gente olha um Japão, uma China, mesmo sendo a China um país ditatorial, né, com um ditador, mas tu vai lá, o povo ama porque a China disparou, é hoje o país de primeiro mundo. Só que tu vai lá, as crianças vão para a escola desde pequeno, no maternal, no pré, elas limpam sala, elas se organizam. Ah, mas aqui não pode fazer. Hoje a escola no Brasil é assim, a escola, até tu terminar o primeiro grau e o segundo grau, tu não pode rodar o aluno. Isso é um absurdo. E a população, a maioria da população acha legal. Porque, meu filho não rodou, cara, não pode rodar. Só que tu cresce sem entender e aprender nada. Entendeu, Ícaro? E a tu simplesmente escola... passa, faz 30 trabalhos, 30 provas até passar. A escola é um preparativo para o mundo. Se tu não tem dificuldade na escola... A escola às vezes educa mais que a própria família. Não, e aí eu fico pensando assim, pô, a estrutura cultural e esportiva na escola dos Estados Unidos, já viu a diferença que é? Aí os caras falam, os Estados Unidos numa Olimpíada leva 100 medalhas, o Brasil leva 7. Mas olha a estrutura dos caras, já é de ensino, já é na base, começa na base. Aqui, se tu não tá numa escola particular, tu não tem. Tá ligado? Ou senão tu vai ter que só jogar uma bola, que só tem uma bola na escola ali, larga uma bola pro cara meter uma bola no pátio. Tipo, no meu tempo, por exemplo, na escola, nós não tinha quase nada. O professor de educação física, coitado, eu tinha que inventar coisa pra nós fazer, porque ele não tinha estrutura. Não tinha uma quadra na escola. Pô, gosto do basquete, não tem uma cesta de basquete na escola. Gosto de jogar vôlei, não tem uma quadra de vôlei na escola. Cultural, o que tem na escola? Nada. Aí tu vai olhar, isso faz diferença na vida da pessoa, porque o que te faz desviar de uma vida também não é só o ensino, mas sim a cultura e o esporte. Te forma como ser humanos, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu não tive o estudo, mas eu tive a cultura e o esporte que me formou como ser humano. Que lá na frente, querendo ou não, mesmo que eu tivesse em certo tempo num caminho errado, o que me trouxe de volta foi isso. Foi a cultura e o esporte. Que me resgatou e que me lembrou que sim, irmão, eu posso fazer isso aqui, eu posso vir para esse lado. Foi a cultura e o esporte. Então, por que não investir nisso? Por que não tem isso? Por que não existe isso dentro das comunidades? Eu acho que é proposital, mano. Eu acredito que é proposital. Que eu acho que não se fala mais de falta de interesse. Eu acho que já é uma estratégia proposital para que a gente não tivesse esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje. O que seria do Guido se eu não tivesse entendido isso sozinho? Eu procurei essa informação, ninguém me trouxe. Mas por quê? Por que ninguém me trouxe essa informação para mim? Talvez pudesse ser um perigo hoje, porque eu ia acordar outras pessoas, né? Que é o que a gente está fazendo. E aí tá o medo deles. Tá servido o churrasquinho pro Guido, como sempre. E Guido, fica à vontade. Especial. Assim, ó. O maior prazer aqui, que nós comentamos muito isso, quando a gente serve o churrasco, e a gente vai falar aqui sempre agora, que é para todos os convidados que vierem aqui, e o convidado come, né? Porque tem convidado que vem aqui, às vezes não quer, come, Guido, come, aqui é para falar de boca cheia, porque o programa é segunda sem lei, entendeu? Mas o mais engraçado é exatamente o convidado, mais que ele não tá, ele fica, será que eu como? Aí o cara que é mais já acostumado, que na semana passada veio um vereador aqui, o vereador entrou na resenha com a gente, comia de boca cheia e tal. Isso é isso aí, cara. Tu tem que se sentir... Eu vou te contar o pessoal achava, os guris só comem, falava pra nós, que nós comia bastante, mas a gente está tentando incentivar o convidado comer aí, cara. E a gente acabava comendo churrasco quase todo, e o convidado não comia, mas quero pra ele deixar ele à vontade. É então, que na verdade é isso. Fica à vontade. Não faço boquinha não. Tu tocou num assunto que a gente trabalha em 2, 3 empregos. Chega de noite, o cara tá louco de fome, tem que comer. Louco. Não tem o que fazer. Mas sabe que dessa questão do ser cultural, da questão do ensino público, de modo geral, a gente sabe que vai ser muito difícil. Nosso país é muito grande. Cara. Muito grande. Vai ser muito difícil mudar, porque eu vou te falar assim, ó. Eu entrei num concurso, só para te ter uma ideia, e todos são conhecimentos. Vamos acelerar. Eu entrei num concurso que foram chamados, só na educação física, chegou o número de quase 140 professores. Quer dizer, tá aí as perguntas. Mas todos foram para a escola? Não, desses 140, 30 eu acho entraram, por quê? Porque a maioria já não queria mais.
Porque, tu tá entendendo? Foi passando o tempo do concurso, foi passando o tempo, as pessoas já estavam em outra, e tu disse, a maioria não pegou porque não vale mais a pena. Então eles estão acabando com isso. É complicado, né? Tá piorando cada vez mais. Mas é a história da política, sempre voltamos pra política, né? Que no final das contas mesmo, a estrutura partidária, ela é muito egoísta. Tipo, eu, quando comecei a entender a parte interna da política, tem a parte externa, que a gente vê de fora. Quando tu vê na parte interna a coisa, mano, é muito louco, assim. E eu falo no geral. Aqui eu não tô falando de direita e esquerda, tô falando geral. Cara, tem muita gente pensando só em si próprio, estruturando a sua família, ganhando muito dinheiro, nem aí pra comunidade. As pintas praticamente fazem uma novela. Cara, os caras criam uma novela, joga aquela novela pra rua, sabe aquela senhorazinha que acredita na novela e acha que o ator ali é a pessoa? É o que acontece na política, cara. Os caras são atores, assim. Montam personagens, né? Um personagem. E eu fico triste que eu penso assim, porra, cara, o que a gente vai fazer, entendeu? De que forma a gente vai fazer? E como eu te disse no início, a política trabalha em cima da sensibilidade das pessoas. Então eles se aproveitam desse momento das pessoas. Pô, pessoa humilde, não tenho dinheiro pra pagar uma luz. Aí vai lá um cara lá, 4 meses antes das eleições, te paga a tua luz. Os caras estavam dando rancha, Deus dará. Tinha até supermercado apoiando os caras. Ah, ganhei de tal. Mentira, o super já deu porque o super quer que o cara ganhe, entendeu? Então, o que acontece? Aqui não tem nada, o mínimo é muito. E a política trabalha em cima da fragilidade das pessoas, cara. Eu vi isso, mano. Vi isso acontecendo direto. Então, como tu vai mudar essa realidade? De que forma? Só tem pra oferecer pra galera a verdade. E a verdade, às vezes, mais dói do que resolve alguma coisa. Aí, tu, entre a verdade e ter comida no prato, as pessoas querem ter comida no prato, mano. Dói ouvir, mas é um fato. É um fato. Mas pegando o gancho agora, vamos falar de Pelotas. Gui, tu acha que Pelotas é uma cidade acolhedora ou excluente? Cara, eu acho acolhedora, eu gosto de Pelotas, sou apaixonado pela cidade. Eu vou pra todos os lugares, eu fico uns dias e fico louco pra volta, pelo menos comigo, né? Cara, eu acho Pelotas uma das cidades mais legais, assim, pro rolê. É meio suspeito falar, porque eu tenho muitos amigos aqui, né, cara? Eu sinto saudade daqui quando eu vou pra outro lugar. Eu acho que o problema da cidade, às vezes, são algumas pessoas. Mas eu acho que a cidade é uma cidade legal. No momento que nós estiver nas mãos de pessoas certas, pessoas fazendo a coisa certa, ela vai ser muito mais legal. Eu acho que cresceu muito, principalmente a questão dos aluguéis, mano. É muito caro os aluguéis aqui. A galera quer abrir uma loja, quer abrir uma parada. Pô, tem um amigo meu que queria abrir uma loja aqui e desistiu. Então tem esses problemas. Mas é cativante a nossa cidade. Mano, culturalmente falando, é uma das melhores do Brasil. Cara, a cultura aqui é fenomenal. Os artistas daqui, além de ser muito... Ser muito... Como é que eu posso te dizer? Autênticos, são muito bons. São muito bons. Cara, o Brasil inteiro fala de Pelotas na parte cultural. E eu acho que é uma cidade cativante, porque tu vai num lugar, a galera te recebe, tirando os problemas, que a cidade de Pelotas está em quarto na criminalidade, né, eu acho, né, no estado. Rio Grande está em primeiro, foi o que eu vi. Porra, em quarto, no meio de 50 e poucas, porra, é foda, né? A gente já teve em primeiro. Mas eu acredito que assim, cara, pra quem tá sabendo lidar com isso, por exemplo, hoje, por mais que eu conheça todo mundo, eu sei onde eu vou, sei onde eu não vou. Se eu vou pra tocar numa festa, eu chego 2 horas da manhã e saio às 3h30. Toquei e fui embora. Eu não fico até o final. Eu já sei que a bebida aqui causa pânico e dá problema. Então tem que saber lidar com a coisa. Mas eu sou apaixonado pela cidade, mano. E Pelotas já perdeu, Guido, muitos talentos culturais exatamente por causa disso. Foi embora. Foi embora. Todo mundo. Né, o próprio Zudzilla, meu. O Zudzilla era do meu grupo. Ele viu que não dava mais aqui. Porque ninguém vive só de tapinha nas costas e dizer que tu é bom, né? Não paga a luz, não paga as contas, não paga nada. O mano teve que ir embora, e mano. O mano ganhou o melhor disco do Brasil inteiro no rap. Tem os shows no Lollapalooza. E é um cara que tocava com nós aí. Teve que ir embora. Eu nunca pude ir embora, tive vários convites pra ir embora, porque eu sempre tive um filho pequeno. Então eu não podia ir. Era dependente meu.
Mas eu também soube me encaixar aqui. Eu me adaptei na minha forma de trabalho. Então é importante tu entender formas de trabalhar com aquilo que tu faz e ampliar. É o que a gente está conversando agora. Uma coisa tu faz para pagar a outra e as outras tu faz para ganhar dinheiro. Tu não pode ficar preso numa coisa só. Tem que, ainda mais onde a gente vive, né? Eu não posso viver só de shows, não dá para mim só o show. Tem muita coisa para pagar e os shows aqui na cidade realmente ele não vende de uma forma. Eu comecei a procurar amigos meus que fazem edital, então eles já têm o recurso, então eles já me pagam o cachê que eu mereço, aí já tenho o meu estúdio, aí já faço camiseta, aí já tem academia de boxe, então eu comecei a ampliar as coisas, porque não dá para depender só da arte na nossa cidade. E isso tudo tu te reinventou antes da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia mudou algumas coisas. Tu já, antes da pandemia, o Guido já fazia isso ou a pandemia também? Eu já fazia algumas coisas antes da pandemia. Tipo estúdio, mas eu aprendi muito. Captação de recursos pós-pandemia. Como trabalhar de forma digital e descobrir onde tinha recursos para mim poder criar meus festivais. Eu tenho um festival chamado G-Filmes, que é um dos maiores aí. A gente já trouxe Naldinho, traz um monte de gente. E eu comecei a descobrir como conseguir patrocínio para fazer isso aí. Então a pandemia me ensinou. Comecei a procurar, no início não conseguia, aí comecei a ver onde eu errava e fui me capacitando, e hoje a gente consegue fazer através disso. Cara, aprendi. A pandemia acordou muita gente, né? Mas eu já fazia algumas coisas antes da pandemia, assim, que era o estúdio, essas paradas, eu já pensava de que forma. Cara, 2014 eu já tava ganhando muita grana ali com rap e eu pensava, não, isso aqui uma hora vai secar, eu preciso ter outra coisa. Então eu já tinha montado a academia de boxe, aí já tinha um estúdio também. Porque a gente fala, às vezes tem pessoas que vê a oportunidade passar e não, vou viver da vida, né? Vou viver a minha vida vai ser sempre isso. E cara, a nossa vida é uma constante evolução, né? Se tu não aprende naquele momento, daqui a pouco a carruagem passa e tu ficou para trás. Eu aprendi a planejar minha vida 2, 3, 4 anos lá na frente, né? Eu tô com hoje garantido, o ano garantido, tentando garantir o ano que vem. Não quero ser pego de surpresa, entendeu? Então, tô com esse ano garantido. Já vou garantir o ano que vem. E tudo nesse ano. Garantir o ano que vem? Vou garantir o próximo ano. Eu tô sempre à frente. Eu não posso ser pego de surpresa. Porque para nós que trabalham dessa forma, que tu nunca sabe o que tu vai ter amanhã ou o que tu não vai ter, tu tem que estar preparado para isso. Então, eu crio planos para minha vida, né? Plano financeiro, plano estrutural, planejamento de como eu vou chegar em um lugar que eu quero chegar. E eu tenho planejamento para 10 anos de vida, assim. Tipo assim, daqui a 10 anos eu tenho que fazer todas essas coisas aqui. E é o que eu tenho feito, assim. E dá muito certo. Porque tu fica com foco nisso. E o artista da periferia, ele precisa trabalhar em dobro. Ele precisa fazer tudo a mais. Cara, se tu dormir, piscou, já era. Perdeu a oportunidade. Porque, como toda a história que tu já contou, a periferia... Quem vem da periferia não tem oportunidade, não tem a estrutura, não tem o dinheiro. Então tu tem que trabalhar mais, tu tem que fazer mais, né? Assim, ó, a gente trabalhava em editais, que olha como funcionava. O edital e os recursos, ele existe há muitos anos. Só que a gente não sabia. Só que olha como funcionava. O cara era inteligente, sabia que tinha o recurso, mas ele não tinha o currículo. Aí ele pegava o Guido com currículo de rap. Pô, o Guido tem 15 anos de rap, um monte de trabalho. Ele pegava o teu currículo, criava um edital, ganhava o recurso, digamos que o recurso era 100 mil e ele te dava 5. E funcionava assim, só que tu que não ganhava nada, ganhava 5, pensava, nossa, ganhei 5 mil, felizão. Sem saber que aquilo ali era por conta do teu trabalho, da tua história. E durante muitos anos a gente viveu trabalhando para os outros com a nossa própria história. E aí um dia na pandemia a gente acordou. Opa, se essa história é minha, eu mesmo vou escrever. Eu mesmo vou ser o percussor dela. Eu mesmo vou tocar isso para frente. E aí eu aprendi a fazer isso. Comecei a criar os projetos, ter recursos. Aí eu comecei a ter uma equipe, pagar uma equipe, trazer a minha galera que sempre esteve comigo de graça para receber também, trabalhar comigo. Pagar os artistas da cidade, trazer um show de qualidade, uma estrutura de qualidade, é o que a gente faz hoje. Mas durante mais de 15 anos, 20 anos, a gente estava trabalhando numa parada que era a nossa história, tá ligado? Tu entende o que
o que a informação me trouxe ali na pandemia, e foi pós-pandemia, cara. Antes da pandemia eu trabalhava para os outros. Na história que era minha, que eu construí. É aquele velho ditado, né? Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Mas e pegar vamos seguir o gancho. Como é que tu enxerga o movimento, a evolução do movimento negro em Pelotas hoje? Porque a gente sabe, né, Guido, que Pelotas é uma cidade que toda ela foi erguida por negros, né? Se hoje Pelotas, culturalmente, com prédios históricos, charqueadas... Tudo mão preta ali. Foi mão preta que levantou. Sangue negro, que morreu. Diga-se de passagem, né? Que bom que tu completou, não foram as mãos e ficaram ali, né? Porque morreram ali, quantas histórias... Há pouco tempo agora fui... charcadas, né? Não, fui comer um lanche agora, não vou dizer aonde, obviamente, mas fui comer um lanche, até numa lancheria conhecida, num prédio ali mais pro lado do Porto, né? E o cara me disse, ela é embaixo de uma casa. E ele falou, cara, aqui... Ali era a senzala. Sim, e ele disse, cara, a tem prefeitura foto. ali, onde tem aquelas janelinhas, eu nunca entendi o que era aquela janelinha nesses prédios antigos. É onde os negros ficavam, tipo um porãozinho. É, um porãozinho. Cara, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que eu também descobri lendo um livro de um amigo meu, do Manuel Padeiro, que era um escravo também de Pelotas, que foi na pegada zumbi, assim, de Pelotas. E que a Pelotas era a cidade de castigo para os escravos do Brasil inteiro. Tipo, era o pior lugar para os negros. Então os negros mais rebeldes e fujões vinham para cá por castigo. O castigo era vir para cá, porque é onde eles eram mais maltratados no Brasil inteiro, era a nossa cidade. Você tem noção, mano? E Pelotas foi uma das últimas cidades a aderir com muita guerra dos grandes charqueadores aí de abolir a escravatura. Então era por isso, tá? Agora comprova o que tu tá dizendo. Pelotas tem uma história muito pesada, assim, né? Tem. Muito. Quem for a fundo estudar a história de Pelotas... Eu sou assim todos os dias. Todo dia. Eu acredito. E não duvido de... Quando as pessoas... Tu sabe, Guido, que às vezes as pessoas dizem, Rico, e a gente convive... A gente é branco, e olha por que eu tô dizendo branco. Porque eu tenho sangue negro, eu tenho sangue índio aqui no meu corpo. Brasileiro, né? Porque eu sou brasileiro. Então, eu sou branco por fora, mas o sangue que corre na minha veia é sangue negro, entendeu? Né? Cara, então, assim, teve uma época que porcentagem para ser negro era tipo 18% de sangue negro, tu era negro, não interessa? Sim, cabelo loiro, entendeu? Era medido pela porcentagem do teu sangue. DNA do sangue. Olha, isso é interessante. Pois é. E a gente sabe que é difícil e acontece todo dia. Só que tu fala disso e muitas pessoas acham isso é bobagem. E não é. As pessoas têm que entender que não é o passar o Guido lá e dizer, ô negão, chega aí. Não é isso. Isso não é. E a gente sabe que quando é isso, é a parceria, é do bairro, é da vila, tu chama isso aí, o apelido com carinho e tudo, tá tudo certo. Mas é muito mais forte que isso. E tem gente que vive numa bolha, assim, ó. Tem gente que não entende sobre o racismo, tem uns 4 amigos negros e acha que isso não existe. Porque o teu amigo é negro. Pô, tinha o pai de um amigo nosso que ele era racista demais. Só que ele se acostumou com nós, ele já não via mais nós como negro. Mas nós era o único negro que podia entrar na casa dele. Então, quer dizer, o fato dele gostar de mim, ele não fazia dele um que não era um racista, entendeu? Ele não gostava dos outros negros, só de mim porque ele se acostumou comigo. Então a galera vive numa bolha às vezes. Por exemplo, a minha filha, só pequenininha, de 8 anos, sofre racismo o tempo todo. Agora mesmo as amiguinhas dela, eu botei na internet um vídeo ali das gurias. É um vídeo aquilo, nem é um áudio, é um vídeo que eu não expus as crianças. Mas sofre o tempo inteiro. Então, quer dizer, Pelotas é uma cidade muito racista, muito. E Pelotas é descarada. Pelotas as pessoas não fazem fake para ser racista. As pessoas fazem do próprio Facebook deles, do próprio Instagram. Falam as paradas do tipo assim, foda-se se eu vou ir preso, vou falar. Então Pelotas é uma cidade muito pesada nessa questão. E agora, né, mesmo que tenha a Casa da Igualdade Racial, que está tendo mais visibilidade com essa questão do racismo, tem muito racista, cara, muito racista. E eu acredito que a coisa vai mudar desta forma. Eu não vou entrar na casa de uma pessoa branca para educar o filho dele. Quem vai educar o filho a não ser racista não basta. O filho precisa ser antirracista. O filho tem que crescer entendendo sobre o racismo, não ser racista e questionar o amigo racista dele.
E explicar pro amiguinho na escola que é errado ele ser racista. Porque às vezes vem de uma estrutura familiar. Porque às vezes o avô é racista, o pai é racista e a criança vai ser racista. Ninguém vai mudar isso. Não vai ser eu que vou ensinar para ele sobre racismo. Então, essa mudança começa com as pessoas brancas. Porque tu não ser racista não basta. Tu ainda precisa ensinar outras crianças brancas a não ser racista. Porque é aí que a coisa talvez vai ter uma mudança. Só que tem pessoas que não querem isso, não querem mudar. É racista e pronto, não gosto de negrão e pronto. Odeio negrão e é isso, ninguém vai mudar. Então tem esse lado que não vai mudar, entendeu? É uma luta que vai demorar muito tempo. Pode acontecer um monte de desgraça, porque ao mesmo tempo que está surgindo mais racista, está surgindo uma galera que não está mais aceitando o racismo. E às vezes a lei não consegue cumprir a lei, e aí a coisa vai começar a pegar fogo, entendeu? Porque bate, acou um gato ali no canto pra te ver, dá nele pra te ver se ele não vai se botar em ti. Dá num cachorro ali pra te ver se ele não vai se botar em ti uma hora. Então quer dizer, daqui a pouco de tanto apanhar, a galera vai revidar. Então isso pode causar um problema. Então eu acho que é uma questão governamental de ter estruturas dentro da escola, ensinando as crianças principalmente a não ser racista, ser antirracista, mas com outras também, como a Secretaria de Igualdade Racial, como políticas antirracistas. Então isso é uma estrutura que vai demorar muito tempo para mudar, mas se não tiver isso não vai mudar, vai piorar inclusive. Mais uma vez voltamos para a parte estrutural. Cara, é tudo questão de estrutura. E tu sabe, Guido, que se comprova, ô Ícaro, também isso aí de uma maneira bem fácil. Eu trabalho numa EMEI. É uma escola ali na entrada do Fátima. Uhum. E são escolas, é uma escola para te ver como uma criança é pura. E vem exatamente de dentro de casa, o que tu falou. Que ali eu trabalho com maternal 1, 2, pré 1, pré 2. E as crianças, não importa a cor, não importa ali quem tem dinheiro. Elas brincam, elas se abraçam porque elas ainda são puras. Uhum. Então exatamente sobre o que tu falou, ninguém nasce racista. Aquilo vem da onde tu é criado, do ambiente que tu vive, do que tu escuta. Tu reproduzindo alguém que tá passando, né? Entendeu? Exatamente, Teve outro caso lá na escola, esse aí nem era da escola, né? Das meninas da minha filha, eram filhas de uma amiga da mãe dela. Mas teve um caso na escola que a menina já vinha horas falando pra ela, teu pai, cabelo do teu pai, sujo, cabelo violento, a tua mãe aquele cabelo feio dela. E ela me falava isso. Eu achava que era coisa da cabeça dela, assim. Aí um dia ela falou, pai, a menina falou ali de novo, fui buscar na escola, eu falei, parei, vou falar com a professora. Falei, professora, ela me falou isso, a professora, foi verdade. Eu falei, e a senhora não me chamou aqui na escola, por quê? É que eu tava vendo aqui, eu falei, não, só um pouquinho, eu quero falar com a diretora. Conversei com a diretora, foi aquela função toda. E aí, resumindo, não queria me dizer que era a menina nem que era o pai das meninas, que eu queria conversar com os pais, né? Até pra entender o que tava acontecendo. Tá, ficou naquelas de eu conversar com o pai, sem saber que era o pai, ia marcar uma reunião pra ver se os pais queriam. Eu falei, olha, se não me chamarem os pais, por bem, eu vou acionar o conselho tutelar, você vai ter que acionar esses pais, aí tu vai ser obrigado a dizer quem é, né? Porque foi um crime, né? Racismo é crime. Resumindo, ficou de marcar com os pais. No fim do dia eu tava, uns 4, 5 dias depois eu tava num rolê, eu fui ver um lugar pra alugar e encontrei um casal de amigo meu. E aí eles passaram a me cumprimentar, saíram e voltaram. E quando eles voltaram, eles disseram, Guido, queria conversar contigo. Pô, foi a minha filha que falou as coisas pra tua filha. E nós convivia com eles, confia não, né? Eles têm estabelecimento, a gente ia. E eu falei, pô, que pena, irmão. E ele ficou, tá com uns problemas psicológicos, não sei o quê. Já tinha acontecido com outras meninas, ela tinha feito com outras meninas. Só que os pais são muito legais. E eu falei pra eles, olha, por mais que ela tenha algum problema, de algum lugar ela tá reproduzindo isso. Ou tu tem que cuidar o celular dela, ou algum outro familiar, porque eu acredito que os pais não eram mesmo. Porque eu conheço os dois. Então, mas de algum lugar ela tava reproduzindo, entendeu? Ou é do celular, que ela tá vendo alguma coisa ali, ou tem algum familiar falando em algum lugar que ela vai. Porque ela não tirou isso da cabeça dela. Como que ela vai chamar a minha filha de negra suja sem saber o que significa e o que ela tá falando, entendeu? Criança, escutou, né? Escutou de alguém. Então, vem de algum lugar, nem sempre pode ser dos pais, mas às vezes o ambiente no qual ela tá frequentando. Às vezes um avô que é mais velho tem essa cultura racista lá atrás, às vezes o celular. Tem que estar monitorando o celular das crianças. Não adianta, cara. Não sabe o que elas estão vendo, elas estão aprendendo no celular. Ô Guido, e vamos falar agora um pouco mais do Guido, um pouco menos do trabalho.
o que que te faz desligar? O que que o Guido, agora eu tô no meu momento relax em casa, o que que faz desligar do trabalho? Pescaria. Pescaria, cara, sou apaixonado por pescaria, meu. Eu pescaria todos os dias. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é pescar, mano. E é uma coisa que relaxa mesmo. Bah, cara, é a melhor coisa do mundo, pescar, cara. Eu não tenho ido agora, mas eu curto muito pescar. Eu fui pescar, eu sempre quis pescar, mas fui pescar depois de velho, assim, sabe? Lá, depois dos meus 40 aí. Aí eu tinha vezes que eu ia toda semana, mano. Toda semana pescar. Ah, se tem uma coisa que me deixa bem é pescar. Tu acha que, dentro de tudo, até pro Guido mesmo responder, tu acha que o movimento negro, ele tem evoluído em Pelotas nessa questão de tudo que tu estava falando? Tu acha que ele mudou dos anos para cá e o rap tem sido essa ferramenta, no teu caso e de todos os cantores, de denúncia? O rap é um movimento negro, né? O rap não deixa de ser movimento negro. Mas eu acredito assim, ó, que as pessoas no individual evoluíram. Estão mais corajosas, inclusive. Mas na questão de unificação, mano, não evoluiu. Porque, primeiro, envolveu muita política. Então tem muito movimento negro que é ligado a algum partido político que ele defende aquela causa ali. Só que no partido político do movimento negro sempre tem um branco que manda, né? Geralmente o vereador é branco ali. Então, às vezes, tem grupos de movimento negro que não estão a trabalho da cultura preta, estão a trabalho daquele partido. Então, quando envolve política, por exemplo, eu posso ser o Guido do movimento negro e ser assessor de um vereador, mas uma coisa não pode misturar com a outra. A minha luta pelo movimento negro tem que ser coletiva, fora a luta do partido. E tem gente que mistura. E às vezes o fulano do movimento negro, porque é de um partido tal, do partido tal, não se fecham porque são de partidos diferentes e os vereadores não têm conexão. Eu acho isso muito errado e eu falo isso em todos os lugares que eu vou. A galera tá tentando se unificar, porque por muitos anos teve vários núcleos de movimento negro. Um lá, outro lá, e ninguém resolvia nada. E aí fica muito no discurso também, né? A galera faz um discurso bonito, um discurso da hora, mas na hora da ação a coisa realmente não acontece. Por conta disso. É o fulano lá, fulano trabalha com fulano lá, não vamos nem se meter. Eu acho que movimento negro, já está falando, né? Movimento, eu acho que ali, se não for unificado pela causa da cultura preta mesmo, não vai funcionar. Se for só para o meu movimento negro, só para o meu grupinho de amigos, não é movimento negro. Eu não vejo dessa forma. Não vejo ser um movimento se for um movimento para meus amiguinhos pretos só. Então eu acho que o movimento negro da nossa cidade tem esse problema. Tem várias pessoas informadas, falam muito bem, sabem muito bem das origens, conhecem muito bem a história, mas na hora que o bicho pega, essa galera não aparece, porque às vezes não é alguém do grupinho e tal. Se é alguém do grupinho dele, todo mundo, vamos meter um bolo. Quando não é alguém do grupinho, não, deixa que se resolva. Então, ou é um por todos, todos por um, ou é cada um por si, entendeu? Se a corrente não for forte, não ela adianta. quebra. Simples. Que aí entra naquela história da política que, a política é necessária, a oposição é necessária, mas tem que ser inteligente, né? Criticar o que tem que ser criticado e apoiar o que tem que ser apoiado, né? O que é bom para o município, o que é bom para o movimento, cara, independente se é do teu partido ou não, apoia. Porque não, é eu bom. não sou contra que a pessoa esteja... Não, eu sou muito a favor. Eu acho que todos nós, principalmente a galera da periferia preta, tem que ocupar um lugar desses. O poder de decisão tá lá. Se a gente ficar à mercê dos caras, não vamos decidir nunca. Só que tem que dividir as coisas, né? Uma luta é uma luta, outra luta é outra luta. A galera precisa dividir essas coisas aí, porque senão não vai dar certo, não vai andar. Isso barra muito no que tu falou, né? Aí eu defendo o movimento negro, vai quando tem que agir. Não, mas não vereador vai lá, porque o Guido trabalha com o vereador tal, ou trabalha no partido tal. Então não rola, aí deu. Mas aí a luta coletiva do movimento fica onde, entendeu? E o Guido de 20 anos atrás, o que eles falariam do Guido de hoje, será? Terrível! O que um falaria pro outro? Entendeu? Guido, sai dessa, hein? O de hoje falaria, Guido, sai daí, irmão, pula! E o Guido sai desse barco, melhor nadar! E o Guido lá de trás, olhando o Guido hoje. Guido tem que estar muito orgulhoso e olharia, assim, incrédulo pro Guido de hoje. Eu mudei no geral, cara, eu sempre fui um cara explosivo, assim, muito rebelde. Cresci sozinho, né, na rua, então a rebeldia era a minha forma de me defender. E o Guido hoje é um Guido de boa, assim, é um Guido que canta até 1000.
Se eu vou pra uma festa hoje, o cara fica me encarando, faço bem de bobo, cumprimento ele, viro as costas e vou embora. Cara, ele pode fazer o que ele quiser, Deus que ele não bate em mim, ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou virar as costas, vou embora, eu não vou nem lembrar que ele existia, porque eu tenho outras prioridades. Tenho outros objetivos, assim, eu não perco tempo mais com aquilo ali. O Guido de 20 anos tinha metido 30 porradas na cara dele na mesma hora. Né? O Guido de 20 anos era um Guido que não tinha noção das coisas, não tinha medo, não tinha noção de perigo, era um cara que fazia coisas sem pensar. O Guido de hoje é um Guido estratégico, né? Um Guido já maduro, já tenho quem dependa de mim, se eu vacilar, vários caem junto, né? Então eu represento muita gente hoje, eu represento, além da minha imagem, eu represento várias pessoas que estão comigo. Eu não cresci sozinho, eu tenho uma estrutura e tenho pessoas que estão comigo. E no momento que o pilar desaba todo mundo junto. Então eu, quando eu penso assim, isso está errado, mas isso vai refletir lá. Pô, hoje eu tenho juiz que é meu amigo, né? Hoje eu tenho advogado que trabalha comigo. Então, todas essas pessoas que acreditaram em mim, quando eu errar, essas pessoas vão se decepcionar comigo. E o nome deles que estão ligados a mim também vai sujar, entendeu? Então, eu não penso mais em mim. Toda a minha ação ela é totalmente pensada. Penso 1000 vezes. Antes não, antes eu só agia, sem pensar. O Guido, olha agora no momento de hoje, na vida dele de hoje. Tu te orgulha mais. Não que tu vai te orgulhar mais, tá? Mas existe alguma conquista tua pessoal que tu diz assim, pá, isso aqui, eu tô muito feliz, essa conquista pessoal, mais do que uma conquista profissional. O Guido hoje, dá para se dizer que o Guido profissionalmente é realizado? Muito. Muito. Ok, e de tudo que tu conquistou, tu coloca na balança, isso aqui eu queria, vamos lá, eu queria ter esse carro. Isso foi uma conquista que eu consegui alcançar mais do que a minha parte profissional. Não, cara, o dinheiro não me cativa, assim, eu não sou um cara apaixonado por dinheiro, eu não sou um cara obcecado por dinheiro. Eu sei que preciso ter, que é legal ter, mas eu não sou aquele cara obcecado. O que mais me orgulha, que é uma coisa muito difícil de fazer, é tu se tornar um cara que não tinha uma credibilidade para um cara que tem uma credibilidade. Cara, a coisa mais difícil que tem na vida é tu limpar o teu nome, e além de tu limpar o teu nome, tu dar credibilidade para tua pessoa. Então, por muitos anos eu fui um cara rebelde. Essa rebeldia, ela levou meu nome a um lugar ruim. E demorou tempos para mim poder limpar o meu nome. E limpar o meu nome, e além de limpar o meu nome, eu me tornei uma pessoa que hoje as pessoas têm orgulho. Então, chegar nesse estágio não é fácil, é uma vida inteira. E muita gente passa a vida inteira e não consegue. Então hoje a galera me olha, eu tenho muitas, mas todos os dias eu recebo mensagem, mano, tu é minha inspiração, tua música salvou minha vida, tua história é inspiração pra mim, tua música, que cada pessoa, minha música atinge de uma forma diferente. Tem um cara que escuta uma música minha e absorve de uma forma, outro escuta e absorve de outra forma. E eu nem sei por que isso acontece. Então isso pra mim é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou ter muitas pessoas no meu enterro, e muitas pessoas vão lembrar de mim por muitos anos de uma maneira legal, tá ligado? Pô, o Guido é um baita cara, o Guido é um cara que fez o papel dele, fez a parte dele. Então é disso que eu tenho orgulho. E claro, né, eu pretendo viver bastante e fazer muito mais coisas legais assim, principalmente pelas pessoas, que eu sou um cara muito coletivo. Não sei viver sozinho, nunca soube viver sozinho. Mas eu tenho orgulho disso, de saber que eu vou chegar, mano. Tem pessoas que me abraçam e choram, mano. E não é uma pessoa que é fã da minha música, é uma pessoa que é fã da minha história. E que se orgulha da minha história, porque viu um dos seus ali, um igual a ti, ou mães que viram os filhos morrerem e me olham e se identificam, pô, poderia ser o meu filho aqui. Então isso é um motivo de muito orgulho pra mim, assim, não é carro, não é moto, não é ter um estúdio, não, o orgulho pra mim é ter se tornado quem eu sou hoje, assim. Cara, eu preciso falar uma coisa nessa parte aqui, não interrompi o programa inteiro, mas eu preciso falar nisso aqui. Cara, eu vou te dizer, tu falando isso aí, Guido, cara, eu vou te falar, eu não conto nos dedos, mano, quantas vezes, sim, ó, de verdade, de coração mesmo,
quantas vezes eu passei assim, ó, por uns piores momentos da minha vida, e eu te juro, às vezes eu vinha chorando no ônibus quieto assim num canto, e eu via ouvindo a tua música Prisão, mano, onde no refrão fala assim, hoje tá tão difícil... Eu tava pensando nela quando tava falando, né? Não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes, e aquela música às vezes me dava ânimo pro outro dia, sabia? Muitas vezes eu vinha e eu botava aquela música, porque aquela música era uma das músicas assim, ó, que me dava força às vezes pra acreditar que as coisas iam melhorar, entendeu? E tu adaptava a música ao que tu tava sentindo no momento, é isso que eu quero dizer, cada pessoa no seu momento sentia a música de uma forma, tá ligado? E é muito impressionante porque as minhas músicas são baseadas na minha vida, por isso que o livro, cada história do meu livro, tu vai enxergar cada música, se tu conhecer as músicas, tu vai enxergar em cada parte do meu livro que eu falar, tu vai ver, porque aqui ele fez essa música. Porque todas as minhas músicas, sem querer, eu criei um livro com as minhas músicas. Eu fiz a minha história ouvindo as minhas músicas. Porque eu contava a minha história. Então, por isso que as pessoas se identificam. Porque foi uma coisa tão verdadeira. E te falar, cara, na época eu escrevia, eu não estudava, mano. Não sabia escrever. Todo mundo falava, meu, como é que tu fez isso aqui? Eu falei, não sei, mano. Só fiz. É como psicografar o bagulho. Tipo, eu só botei para papel e botei ali e saiu. Não fui treinado para isso. O nome do livro. Entre o Crime e a Revolução. Entre o Crime e a Revolução. E a gente já, antes de fazer para a próxima pergunta, já, por favor, nós somos pequenos, obviamente, mas a hora do lançamento do livro a gente quer. Vou estar aqui. Quer tá lá, eu quero dar muito. Eu quero vir aqui com o livro. Vamos vir, já está convidado. Já está convidado. Quantas composições o Guido tem? Tem mais de cabeça. Mais de 500 composições. Todas elas já estão na rua? Não. A gente sabe que o artista não... Ah, eu tenho 1000 composições. Não são todas que estouram, né, Ícaro? Mas assim, uma boa parte. Muitas músicas do início eu perdi. Porque nós não tinha computador, essas coisas, né? Tá. Outras eu resgatei porque os amigos da antiga tinham e eu não tinha. Outras estão na internet, só que agora o meu canal do YouTube, com mais de 2 milhões de visualizações, foi hackeado, né? Hackearam meu canal do YouTube. Eu tô nesse processo de tentar recuperar meu canal do YouTube, mas eu acho que essas músicas tá no coração de todo mundo, assim, por isso que eu não me preocupo. Eu acho que a minha história tá viva nas pessoas, sabe? Tá na história das pessoas já. Então, quando o cara fala, o Guido tá triste que é o canal dele. Não tô, mano, porque eu já sei que cada um tá levando a minha música da sua forma ali. Se eu cantar lá no show, a galera chora no show. Quando eu canto Prisão, mano, eu vejo a frente do show toda chorando. E aí eu fico pensando, eu choro no show, porque os negros tá todo mundo chorando. Eu falei, caralho, mano, dificilmente eu não choro no show, porque eu vejo um chorando, vejo outro chorando, eu entro pra dentro do show. E eu me entendo porque todo mundo tá chorando. Então eu penso, mano, ali tava só a carcaça das músicas, a verdadeira música tá dentro das pessoas. Então eu não me preocupo muito com isso, mas cara, é mais de 500 músicas assim que eu tenho. E o canal ele foi hackeado, mas ele tá no ar? Não, derrubaram o canal. A princípio foi uma live do Bitcoin ali, que era gringa, e aí todo mundo falou, tá rolando uma live do teu canal, rolando uma live do teu canal. Eu falei, vendo, já não tinha mais acesso. E aí o próprio YouTube derruba, eu acho, porque ele quer regular, né? Quando tem uma live do Bitcoin ali, e aí eles derrubam, e agora faz uns meses não consigo voltar. Vou ter que botar advogado também pra tentar reativar a grana, né? Grana. Diz uma coisa, qual é o evento mais louco que tu já produziu, que tu lembra assim, isso evento pra produzir? No ONG Bar, já ouviu falar? Lá no ONG Bar! Se eu te disser que eu toquei no ONG Bar, meu Deus! Toquei no ONG Bar. E nós fazendo show, e os guri curtindo o show, daqui a pouco os guri estavam dando tiro pra cima, o ONG tinha o teto do ONG era 1,5 m assim, ó, tu dava soco. Pô, os caras curtindo o show assim, ó, pau. E nós tínhamos uma música que era Plau o nome da música. Se deu brecha pros moleques, é Plau, deu vacilo pros moleques. E nós cantando e nós falamos, para aí, tem barulho diferente aí. Os caras dando tiro pra cima, assim, eu trouxe o mano que é o Golano, o Caianga. Ele tava morando em Porto Alegre, agora ele tá morando em Porto Alegre, e ele cantava essa música comigo. Cara, o mano ficou apavorado assim, Guido, tamo dando tiro aqui, tiro. E eu falei, pô, os dando tiro pra um monte de buraco assim. Eu falei, porra, mano, aí vocês me quebram, meu. Foi louco isso. Esse foi bem louco. Foi muito louco. E teve algum show ou projeto que deu tudo errado, mas que virou aprendizado pra ti? Cara, de filmes, né, um festival que a gente fez, e geralmente ele parece que vai dar tudo errado, e no final ele sempre é maravilhoso, assim. E criar um festival é uma coisa muito difícil.
construir um festival difícil. Conseguir recursos para esse festival difícil. Uma estrutura de som é 15 mil. Palco, tudo. Tipo, tu gasta ali 100 mil pra fazer um festival às vezes, pra trazer atração, Naldinho, cachê. Então é muito difícil fazer. Teve um que a gente fez, gastou tudo isso e começou a cair uma bomba d'água. Cara, parecia que ia acabar o mundo. Cara, veio um ciclone, inclusive. Esse último ciclone que veio aí do ano passado. Eu pensei, tá de brincadeira comigo. Pô, o cara lutou, conseguisse esse financeiro aqui com mais de 1.000 gente, projetos tentando, nós passamos entre os 20 e poucos projetos e me cai um ciclone no dia do bagulho. E não um ciclone qualquer de passagem. Um ciclone pauladão, né? Pô, daí a gente teve que adiar o bagulho, a gente perdeu muita grana, só que aí o Naldinho foi parceiro, né? Falou, não, Guido, pode contar comigo, na próxima eu vou voltar e eu vou te apoiar pra gente fazer isso aí. Aí conseguimos fazer e tava chovendo de novo. Olha, começava às 2, era 6 horas da tarde, eu em casa, tristão, assim, quase chorando já. E a mina lá, porque a minha mulher me ajuda muito nisso, né? Ela que cria as partes financeiras dos projetos e tal. E ela lá segurando lá, porque eu assim, ó, eu vou de noite, monto tudo, fico até meio-dia, até tudo tá até certinho, eu vou pra casa, tomo banho, descanso e volto pra tocar. E aí ela fica, assume. E eu dizendo pra ela como é que tá, e ela, amor, tá caindo uma bomba. Eu falei, pode cancelar. Porque assim, ela começava às 2, já era 6 horas. E aí 6 horas começou a cair um chuveirão, assim, um chuvarado. E eu já chorando na baia, eu falei, mano, pode cancelar. Já tinha perdido todo o dinheiro ali, né? Já tinha pagado tudo, hotel, tudo. Ela falou, não vou cancelar. Eu falei, não, pode cancelar, não vai vir ninguém. Começou a chegar a galera de guarda-chuva, assim. A galera começou a chegar com os toldos, montar os toldos deles, assim, embaixo da chuva. E ela falou, sabe por que eu não vou cancelar isso daqui? A galera dançando, assim, debaixo das árvores, molhado. E eu falei, bah, que loucura isso aí, mano. Deu 6h30, parou a chuva. Cara, socou de gente. E foi o melhor festival que a gente já fez. Impressionante. Eu falei, mas isso que vai ser o pior. Eu tava com raiva. Isso que vai ser o pior bagulho que eu já fiz na minha vida. E aí, o bagulho do nada, assim, abriu um sol e começou a surgir gente de tudo, até de cima da árvore, mano. Ah, o bagulho foi muito louco, assim. Foi o melhor festival que a gente fez desde os 2013 foi o primeiro. Esse foi o melhor que a gente fez. Cara, bizarro. Então, tipo assim, persistência, né, mano? O cara não pode desistir nem que seja no último momento que o bagulho pode virar, tá ligado? E tipo, foi uma coisa que eu não acreditava mais, nem eu acreditava mais, eu não sou de desacreditar. E eu falei pra ela, pode cancelar, pode apagar tudo. Ela falou, não vou. E tu tá contando mais uma prova de que o que tu faz aqui, ali na frente, volta pra ti. Volta ali. Então tá aí, ó. Olha só, o Papai do Céu lá de cima, ou como tu diz, ou seja, praticamente isso. Né? Não foi em vão. Bah, não vai dar, não vai dar. Calma. Aí abriu o sol e deu tudo certo, graças a Deus. Cara, o Naldinho Hotel aqui, ó, Guido. Era uma bomba, né? Uma bomba. E o Naldinho Hotel, assim, Guido, de novo, irmão. Porra. E eu, ô Naldinho, nem sei o que te dizer. Ele, não, cara, não, tô com pena de ti. Já porque o cara já veio 2 vezes, o cara tava aqui no hotel. Eu falei, bah, irmão, não sei o que eu vou fazer. 6 horas, vou começar às 2, era 6 horas da tarde, tipo metade do dia. Cara, a gente conseguiu adaptar os grupos depois. Botamos todo mundo, foi maravilhoso. Baita do show, Naldinho quer voltar de novo. Virou meu amigo. Irmãozão. Me convidou pra ir pra casa dele lá em São Paulo. Mas aí tu vê como... e aí ele abraçou. Eles defendem. Cara, tu pegou o cara que defende o rap. Muito foda. É aí que eu tô dizendo. Né? O cara não tem aquele estrelismo. Ele é o Naldinho, mano. Ele é o cara do rap. Ele poderia dizer, o problema é teu. Te vira. Te vira. Me pagasse. Tchau. O cara veio, deu a palavra dele, veio de novo, me apoiou, curtiu o bagulho, fez um baita de um show de 2 horas e pouco. O meu show foi um show emocionante, assim, foi antes do dele, chorando todo mundo, meu filho. E no final, assim, nós fomos pra casa no outro dia, fizemos churrasco, viramos um irmãozão, assim, eu falo com ele direto, assim, no WhatsApp. E já estamos bolando outros planos, e, cara... Foi um bagulho de conexão, assim, ó. Foi uma parada inacreditável assim, que aconteceu. Ninguém acredita. Era pra ser. Ninguém acredita, era pra ser. A gente tá chegando mais pro final do programa. A gente tenta manter sempre o programa o teu programa vai passar um pouquinho, porque a resenha tá assim, ó. Imaginei. Demais. Mas eu queria que, antes de nós passar pro último bloco que a gente sempre faz...
tu contasse um pouco dos teus... Tu já contou do livro, mas do que tá rolando, dos projetos que estão em andamento, pra galera que tá nos assistindo. Né? Conta pra galera. Ficar também sabendo, né? Dá um resumão pra nós aí. Então, o ano passado a gente inaugurou a primeira casa de hip hop da cidade de Pelotas, né? Inspirado no Museu do Hip Hop, que é o maior da América Latina lá, que o irmãozão meu, Rafa, fez. Ele tem a casa de hip hop de STI e agora fez o Hub Atividade, que é um espaço de desenvolvimento e financeiro da galera do movimento hip hop. Inspirado nisso, a gente criou a primeira casa de hip hop aqui em Pelotas. Cara, muito difícil e totalmente independente. Eu fui lá mão a mão e montei tudo. Montei parede, montei estúdio, pintei, fiz tudo. Só que a gente acabou trocando de espaço hoje porque não tinha questão de acessibilidade, que era no segundo andar, a galera que era cadeirante não conseguia colar, eu pagava aluguel. No fim eu acabei assumindo ali a Associação do Bairro Dunas como presidente e a associação ela tava 15 anos desativada, cara, tava destruída. Aí eu reformei toda a associação e trouxe a casa de hip hop pra lá. E aí a gente tá revitalizando todo aquele espaço. E ali vai ter a casa de hip hop, o ponto de cultura, né? E mais a associação tudo junto, tendo boxe Muay Thai, estúdio de graça, cozinha comunitária, sala de computação para reforço escolar, psicólogo, assistente social, pedagogo, tudo gratuito e muito mais. Esse é um dos projetos que eu estou me dedicando muito, assim, para entregar um espaço legal para a comunidade ali, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Outra, né, é a questão política partidária, estou me envolvendo muito nisso, que é uma coisa que eu estou tentando fazer com que a nossa galera entenda que é importante a gente ter cartas na mão também, porque não dá pra gente ser comandado pela galera, então pelo menos mobilizar uma galera para que cobre, no mínimo ter isso, né? Ensinar a galera que a política é importante, que a gente possa de alguma forma reivindicar e escolher as pessoas que a gente quer. Entender quem é, conhecer as pessoas. Ninguém é obrigado a votar, mas a pessoa pelo menos é obrigada a conhecer quem está votando, né? É o mínimo. Então tem muita coisa, tem um disco para lançar, lancei o DVD, que no início do lançamento hackearam o meu canal do YouTube, então eu vou relançar eles e eu vou gravar, tô gravando várias pessoas, artistas de São Paulo, vou fazer regravações com a galera, entre vários nomes conhecidos assim, vou lançar esse disco também, cara, é muita coisa, mano, eu faço muita coisa, assim, é muita coisa pra fazer, mas tem muitos outros projetos aí, o livro, né, que tá saindo também, vou lançar o documentário, um doc, depois do livro sai um documentário, né, que vai sair o livro e depois sai o documentário, o livro em documentário, né. E a ideia é percorrer presídios, fase, que é socioeducativo, escolas, levando a minha história de vida, né, de que forma eu consegui também ser quem sou hoje, fazer o que eu faço hoje, sem ter nada, sem ter nenhum apoio, saber que dá pra gente achar uma brechinha ali. Então eu quero levar essa história, porque nada melhor do que tu contar a tua própria história, né? Chegar alguém e contar por ti não tem a mesma credibilidade. Então eu quero ir em lugares onde as pessoas se identificam com a minha história, pessoas que têm a mesma vida do que eu, e daqui a pouco resgatar aquelas pessoas de alguma forma, plantar uma semente ali, porque o que eu faço é plantar sonhos assim na galera, porque quando eu vou lá no presídio para falar da minha história de vida, ou fazer oficinas de hip hop, eu não tô lá para transformar os caras em MC, não. Tô lá para mostrar pros caras, eu estive aqui, eu tô voltando aqui pro livre espontânea vontade para mostrar para vocês que eu consegui. Agora, quando você sai pra rua, vocês têm a opção de tentar também. Porque quando tu sai da cadeia, tu nunca perde aquele alvo das costas. Aquilo ali é eterno. Eu não vou lá pros caras e falar assim, se tu chegar, sair da cadeia, tua vida vai ser... Não, tua vida vai ser um inferno, guerreiro. Tua vida vai ser um inferno, a polícia vai te perseguir a vida inteira. Os negros não vão querer te dar trabalho, porque tu puxou cadeia. A tua vida vai ser um inferno. Mas isso não faz com que tu não consiga sair dessa vida. Eu não vou lá mentir pros caras, não, vai estar tudo bem só tu sair e mudar de vida. Não é assim mudar de vida, mano. Não é assim mudar de vida, não. Tua vida vai ser um inferno até tu mudar. A minha vida foi inferno. Minha vida foi inferno aí durante muitos anos. Mas eu aqui, persisti, atravessei o inferno, passou a tempestade, o sol brilhou. Então é isso que eu tento plantar lá pra galera. Esse é um dos meus maiores objetivos. Resgate é o que a minha música faz. A minha música resgatou pessoas que eu nunca imaginava que poderia resgatar. A minha música salvou pessoas. Eu só vi um cara que tava se atirando em cima da ponte. Tava vindo da festa e vi um cara em cima da ponte e eu pensei, aquele cara tá loucão, tá chapado. Fiz a volta, voltei, vim na manhã e falei, irmão, posso conversar contigo? E ele tava sentado pra ser jogado em cima da ponte. E o cara falou, não chega perto de mim, tava no escuro. E aí eu fui chegando e o cara não viu que era eu. Quando o cara viu que era eu, ele falou, Guido.
E eu falei, eu mesmo. Ele, gosto muito das tuas músicas. Eu falei, mano, então vamos conversar. Aí conversando com ele, conversei com ele, falei da minha história pra ele ali. Eu falei, bom, dá pra te descer aí pra nós conversar? Ele desceu. Falei, quer que eu te leve pra casa? Trouxe o cara pra casa, o cara ia se matar. Isso era 3 horas da noite, o cara tava loucão, foi da Bom Jesus até a ponte caminhando que o cara ia se matar. Então, quer dizer, indiretamente eu salvei várias vidas que eu nem sei, mano. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo a minha música e vai se matar ouvir uma música que não pensou diferente? Tanto que esse cara só não se jogou porque me reconheceu. Então, o meu objetivo é resgate, assim. Hoje eu sinto que tenho uma missão de... Eu não tenho mais aquela pretensão, eu quero ser um músico famoso, um rapper estourado. Eu não tenho mais essa pretensão, eu já tenho tudo que eu quero. Eu tenho o suficiente pra minha vida. Agora, eu posso oferecer coisas hoje em dia. Eu posso oferecer minha história, né? Eu sou um cara grato. A minha gratidão faz com que eu ofereça parte disso. Como que eu posso ajudar? De que forma eu posso fazer? Bom, o Gui tem muitas influências, tem muitos amigos. Ah, é? Então eu vou fazer um projeto social que vai fazer esses meus amigos dar 1 quilo de alimento para nós dar para 10 famílias, vamos conseguir dar 100 quilos para cada um. Tu entende como que eu posso retribuir? De várias formas. Eu posso usar isso de bom que eu tenho para ajudar outras pessoas. Então é o que eu faço com a minha música, é o que eu faço com a minha história. Ir para dentro do presídio resgatar, ir para dentro da FEBEM resgatar, porque lá estão os caras que estão vivendo a mesma vida que eu vivia. E se eu conseguir, por que eles não conseguiram? Não vão conseguir, de alguma forma. Eu sei que a gente perde vários no caminho, mas se eu salvar 2 ou 3, eu estou realizado. Aquele 2 ou 3 ali pode ser um que mata 10. Pode ser um que vira o chefe que faz o crime ser o crime na cidade. Então, quer dizer, uma pessoa pode ser a mudança. E eu posso talvez salvar essa uma pessoa para ser a mudança. Então eu acredito nisso, por mais que muitas pessoas não acreditam nisso, eu não dou bola, assim, porque eu acho que a missão é minha, quem tem que acreditar nela sou eu, e eu vejo o resultado nela, tanto que os caras saem do presídio e falam, saí, irmão, tô trabalhando, né? Eu tenho amigos que têm empresa e eu indico pessoas que saem do presídio para trabalhar com os caras pregam os caras. É o meu papel, entendeu? Dá uma chance pros caras, porque se tu não tiver uma chance, o cara vai voltar pro crime. Ah, o cara vai remelar? Vai, talvez vá. Talvez 80% dos caras vão ramelar e vão preso de novo. Minha parte eu fiz. Saca? Simples o resto assim. É com Deus. Simples assim. Agora, nosso próximo blog é um oferecimento da Tacopel Tacógrafo, nosso parceiro desde o primeiro programa, né? Então é um bate-bola, né? Tacopel é aquela empresa que quando tu pensa em caminhão, a primeira empresa que tu vai pensar é a Tacopel. Ela é especializada no setor de tacógrafos, como já diz o nome, mas também tem acessório, tem tudo que tu precisa. Tem geladeira, tem ar-condicionado, tem escada para caminhão, farol, tem... Ah, mas se não tem para caminhão, tem cuia. A minha mulher quer aquela geladeira grandona de 2 portas, aquela... Ah, essa aí é gigante, hein? Pô, aí eu... O Guido vai ter que fazer mais show, vai fazer uns 3 shows seguidos aí. Tem que fazer, Guido. Gente, queria agradecer, né? Tacopel, os nossos aí, ó. A CCP, já vamos agradecer rapidinho. Não, aí tu tá atravessando. Não, já vamos agradecer porque nós estamos... Correndo. Aqui, ó, nossos apoiadores, vamos agradecer. Não, falou de um apoiador, a Tacopel é o principal. Aqui, ó, Central Bebidas, distribuidora de bebidas, tu viu na chegada, o cara veio. Pô, chegou na hora, hein? Chegou, trouxe aquele choppzinho. Hoje... Como o Guido influencia pessoas? Vocês querem ver uma coisa? Os apresentadores do podcast estão tomando um bom reprisinho. Pô, achei estranho, hein? Porque a gente tá acompanhando o Guido, tu viu só aí? Pô, tava uns whisky ali do nada, tem toda a razão o Guido quando diz que ele influencia as pessoas a ir pro lado do bem. Olha aí só, botou os guris pra tomar uma coca sem glúten. Não, produção. Sem açúcar, não é sem glúten. Mas estamos aqui tomando. E agradecer aí, ó, a todos os nossos apoiadores, Arte Gesso, Tacopel já está aparecendo aqui na TV, Tacopel Tacógrafos, Mecânica Mediato, ACCP, Uniagência e Uniagência, que são... Central de Bebidas. Não, Central de Bebidas, se for falar que tem o melhor chopp da cidade, que é o Bairrista, hoje nós não tomamos o Bairrista, por influência do Guido. Mas o chopp tá geladinho ali. Numa próxima nós vamos tomar ele, porque assim, ó, se nós vamos tomar... Foi o primeiro que vocês me ofereceram? Esse, te oferecemos tudo de melhor. O Guido, vou tomar um suquinho, uma água ou um refri. Então vamos te acompanhar. Aqui nós acompanhamos o convidado. Obrigado aos nossos apoiadores. O bate-bola Tacopel é aquela tradicional de a maioria dos podcasts. A gente faz a pergunta, tu responde ela mais rápido, o que te vem na cabeça em primeiro lugar, né? Um artista de Pelotas.
E pode mastigar bem tranquilo, que eu já te disse. O que mais nós ficamos felizes aqui é quando o convidado se alimenta. Cara, Ale Moraes. Hoje, a Ale Moraes tem uma história de vida muito... Você tem que trazer ela aqui, já não disseram? Ela tá nos planos, já A Ale deixa Moraes, ela virar. a gente se conecta, eu e ela, né? Como pessoa, como história de vida, assim, a gente teve uma conexão muito grande. Mas ela é a maior artista que eu já vi. A Ale precisa ganhar o mundo, assim. Eu acho que tá pequeno aqui pra ela já. Ela é uma pessoa que descobriu tarde também o talento. Descobriu não, né? Porque ela não teve oportunidade de mostrar. Mas quando a galera viu ela aqui, ela é um fenômeno. Mas eu acho que isso aqui tá muito pequeno pra ela. A Ale, além de ser uma grande pessoa, um ser humano maravilhoso, ela é uma das maiores artistas que eu já vi na vida. Aproveitar para mandar um beijo para Lê, que... E adoro churrasquinho. Lê, já estamos fazendo convite agora e vamos te convidar pessoalmente depois. De novo, porque tu já convidou ela pessoalmente. Né? A gente convidou, só não marcou deu a agenda. Mas tá? Tem Então que nós trazer temos que ela. marcar ela aqui com o horário que ela possa para vir. Agora estamos mais flexíveis, mas ela virá. Um projeto cultural, Guido, que te orgulha muito. Ah, já filmes festival, né? Meu festival saiu do nada, assim, sem dinheiro pra nada. E virou um dos maiores festivais aí do interior do estado. A gente só pede pros grandes festivais de Porto Alegre. É claro, tem outros festivais aí de Rio Grande, a galera tá fazendo uma coisa bem legal também, mas o nosso festival vem fazendo história também e saber que isso começou do nada, com pessoas que acreditando num sonho, sem dinheiro, sem apoiador, sem nada, a gente conseguiu fazer coisas que a gente nem imaginava. Eu sou apaixonado por esse trampo e eu tenho muito orgulho dele. Uma pessoa que marcou a tua trajetória. Pô, foram várias pessoas, né? Mas eu vou falar assim do Samarone, cara. Samarone é um cara muito importante na minha vida toda, assim. Ele é um cara durão, ele nem gosta que a gente fale dele, fica bravo. Mas ele é um cara que salvou a minha vida. E ele não percebe a grandiosidade que ele foi na minha vida, assim. Eu tenho ele como meu pai. Porque na falta do meu pai e da minha mãe, ele foi a pessoa que me deu a estrutura. Claro, veio outras pessoas também, como a mãe dos guria, Dom Morena, que foi uma mãe pra mim, mas o Samarone foi o primeiro, né? Porque ele é o primeiro cara que me acolheu, assim, desde criança, me deu o ensinamento, né? Me ensinou coisas, me trouxe o esporte, o boxe, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E muito do que ele me ensinava eu carrego hoje ainda. Um lugar de Pelotas, Guido. Dunas. Uma música pra definir a tua vida. Que define. Eu fui, fiz e quis. Aí só, a produção fica só te olhando, nosso produtor. Conhece essa daí, né? Essa aí o cara chora. Tá louco? Só essa. Essa aí, mano. Tu já respondeu, mas eu vou te fazer a pergunta. Ou não respondeu. O Guido, um sonho não realizado existe ainda? Um objetivo? Eu sonhava baixo, sempre sonhei muito baixo. Porque eu não tinha expectativa. Eu já tô no lucro, eu tô realizando sonhos que eu nem sonhava. Tipo, os sonhos chegaram pra mim antes de eu sonhar com eles. Eu não tinha expectativa de coisas que aconteceram na minha vida. E então, quer dizer, a única coisa que eu sonho na minha vida hoje é que Deus me dê saúde para ver meus filhos e netos crescerem. Isso tá ótimo para mim. Porque a minha vida, ela já é maravilhosa. Eu durmo agradecendo, acordo agradecendo. Pode estar chovendo, pode estar caindo raio. Pode acontecer uma coisinha ali, eu vou lembrar lá atrás. Não, só um pouquinho, isso aqui está acontecendo agora não é nada perto do que está acontecendo lá atrás. Eu tô no lucro. E aí eu tenho mania de olhar para trás, tipo, que eu tô mexendo mal, olha ali, olha onde o mano tá lá, mano. Olha a forma que aquela família tá. Eu visito famílias que, pô, mano, eu levava alimento pra uma família que o irmão mais velho de 11 anos cuidava os outros 6 irmãos mais pequenos. E uma vez ele falou pra mim que o sonho dele era ganhar um peru. Eu levei um peru pra eles. Que eu odeio peru. Provavelmente eles preferem galinha, só que o sonho deles era ter um peru. Eu levei um peru pra eles. E eu vivia monitorando porque eu me identificava com aquelas crianças, porque parecia nós. O cheiro da casa deles era o cheiro da minha casa, quando eu era criança. E eu falava pra minha menina, não gosto de vir aqui, porque o cheiro da casa deles e a forma que eles vivem é igual a gente vivia. E dói lembrar daquele momento. E aí eu falava pra ela, não gosto, mas eu preciso vir aqui. Porque às vezes a mãe deles não estava em casa e o maior estava cuidando dos maiores. Então, quer dizer, os menores.
Então isso, mano, me fazia voltar lá, tá ligado? Porque eu sabia a necessidade. Agora faz um tempo que eu não vou lá, porque a gente parou um pouco, tô focado em outras coisas, mas até foi bom falar nisso, que eu quero voltar pra ver como é que eles estão. Que legal. Um conselho pra juventude. Cara, escute seus pais. Principalmente quando teu pai é uma pessoa boa, tua mãe é uma pessoa boa. Escute seus pais, estudem, principalmente. E, pô, a juventude não escuta, né? Tu dá conselhos, não tô nem aí. Eu sei por causa dos meus filhos, meu filho não me escuta, fica bravo comigo, mas nós somos bons meninos, assim. Mas escute seus pais e estudem. Cara, se fizer isso aí, escutar seus pais, se tem uma família boa e ter um pai e uma mãe boa, escute os pais e estudem. Depois daí o resto só vai. Uma palavra para definir a cidade de Pelotas. Como tu define? Será que dá para definir com uma palavra? Deixa eu pensar numa palavra. Nos vejam. Enxergue a periferia, né? Não só em época de eleição. E para nós encerrar aqui, se hoje fosse a última oportunidade de tu deixar um conselho, não só para a juventude, mas para todo mundo, o que tu gostaria de dizer? Pô, tanta coisa, só uma coisa tem que dizer. Não, pode abrir o teu coração aí. A primeira coisa que eu diria é, não faça pra ninguém tudo aquilo que não quer que faça pra ti, né? Acho que é a primeira coisa, porque as pessoas fazem a coisa pros outros sem imaginar o quanto seria se fosse com ela, né? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar nisso. A outra coisa é... Principalmente pra galera do hip hop, mano. A galera do hip hop, ela precisa acordar pra vida, assim. Tipo, nós não falamos mais de música só hoje, não é só gravar um disco, né? Hoje a nossa comunidade, né, nosso bairro precisa da nossa voz, precisa da nossa força. Os linhas de frente hoje, a galera da comunidade, do rap, eles precisam ter essa responsabilidade. Então eu diria isso também, principalmente pra galera do rap, que é preciso acordar, né? Precisa acordar e não deixar mais ser manipulado, porque a coisa tá piorando, mano. A fome tá piorando, a pobreza tá piorando. A gente tá vendo a coisa regredir de várias formas. Outra coisa é, mano, vive a vida da melhor maneira, assim, tipo, eu agradeço muito, mas eu não deixo nada pra amanhã, não. Eu não deixo nada pra amanhã, mesmo se não estiver aqui, pelo menos eu vou pescar hoje, tá ligado? Tipo, eu penso assim, eu não fico pensando, vou fazer o ano que vem, não. A hora que me der a brecha eu vou fazer tal coisa. Né? Eu vivo a vida como se eu não tivesse... Por mais que eu tenha uma responsabilidade de manter, mas eu não vou deixar de fazer coisas. Eu quero comer tal coisa, eu tenho uma grana, eu vou lá e vou comer. Eu quero comprar um boné que eu gosto e eu tenho uma grana sobrando, eu vou lá e vou comprar. E eu compro o boné na hora, eu tiro o meu velho na loja, boto na sacola nova e boto o meu novo na cabeça na mesma hora. Eu não deixo pra depois, eu vou usar só quando eu for sair. Quer sair o quê? Eu já chego na loja, pode tirar a etiqueta, já coloco. Então é uma coisa que eu sou muito assim, mano, sem me aproveitar bastante, porque na verdade, o meu mundo era a comunidade, eu não saía dali. Eu não tinha outro rolê. O meu mundo foi criado dentro da comunidade, era uma bolha. E aí as pessoas diziam, tem um mundo lá fora. Tanto que eu queria pescar e não sabia como pescar, não sabia nem o que era um mulinete. Eu vivia as festas dentro da comunidade, vi meu mundo ali dentro. Quando eu comecei a conhecer o mundo, eu pensei, mano, eu quero fazer coisas, quero sair, eu quero curtir, quero comprar roupas, eu quero trabalhar para ter dinheiro, eu quero pescar, quero um outro rolê, entendeu? Então, quanto mais eu fui vivendo isso, mais eu fui entendendo que... E pra nós a realidade era tipo, meu amigo morreu aos 18, outro morreu aos 17, outro morreu aos 22, outro morreu aos 21, outro morreu com 18, 16. Então, imagina pra nós, não vou durar até os 30. Então, pra nós era viver ou não viver mais, entendeu? Então, eu tenho essa mentalidade de tipo, aproveita, a vida é uma só. Se tem outra coisa do outro lado, a gente não sabe. Então, ao mesmo tempo, eu não gosto da mesquinice, de ser mesquinho. Ter uma oportunidade de tu poder fazer uma viagem, já pagou tuas contas e não vou porque eu vou deixar esse dinheiro guardado. Isso é mesquinice, mano. Vai viver, cuxa. É isso. Pincha, né? Eu falei, voltou o Guido das antigas. E outra, e vai voltar, como sempre, né, Guido? Volta pra ti, como tudo na vida. Vai lá, que se tu gastou aquele dinheiro que era pra ser guardado, tu gastou, mas tu viajou, tu aproveitou, daqui a pouco tu ganha de novo. É isso, o dinheiro vem e vai, né? Claro, com responsabilidade, mas não deixa de fazer as coisas. Isso aí. Guido, gostaria assim, eu não tenho palavras pra te agradecer por tu estar aqui.
junto com a gente nesse momento. Desde que o nosso produtor, eu vou falar aqui no programa, acho que é importante, ele entrou, ele disse, uma das primeiras pessoas disse, vocês têm que levar o Guido lá. Depois eu tive a oportunidade de te ver, vocês têm que levar, não, nós precisamos levar, porque ele virou parte da nossa família, né? Depois eu tive a oportunidade, porque eu sou um apaixonado por carnaval, tinha um preconceito com o Carnaval de Pelotas, porque eu sou, na verdade, de Jaguarão e aquela coisa, eu nunca tinha vivido o Carnaval de Pelotas. E te ver em cima do Carnaval de Pelotas, ver como é que as pessoas, em cima de uma alegoria, ver como é que as pessoas te tratam. Ainda ali, a galera se espantou ali, né? Eu sabia que era na comissão de frente. Me convidaram e disse, onde é que eu vou? Lá no carro. Eu falei, o quê? Pô, mas nem me avisa nada, podia ter feito uma maquiagem, uma parada, né? Mas não, largaram ali. Mas foi massa, porque foi natural e isso foi bacana, assim como todo o carnaval foi muito bacana. Na pé quente ainda, ganhamos o primeiro desfile, já ganhamos o campeão. É isso aí. Então, cara, é uma série de fatores que nos deixa muito contente de tu ter aceitado, tu ter sido muito gentil também em ter aceitado o collab lá quando nós fizemos um vídeo ainda aprendendo, trabalhando, mas nos ajudou. Então, cara, muito obrigado de coração, a casa é tua, estamos à tua disposição também para o que for preciso, o projeto social. Pode me chamar toda semana. E a gente diz, e sempre terá, meu irmão, é como tu acabou de falar, Rosa Barbada, como o Guido disse aqui, é sem mesquinhice, mas vai ter sempre, aí, meu irmão, cara. E assim, olha, a gente fica feliz, Guido, porque cada história que a gente consegue trazer para cá, nós que estamos aqui sempre tentando bolar o programa, cada história que vem, a gente se enche de toda essa cultura e esse conhecimento que vocês, que são convidados, trazem pra gente. Nós nos enchemos dessa cultura e tu entende muito bem disso que eu tô dizendo. Eu acredito que todo ser humano tem a aprender e a ensinar um pro outro, assim. Eu acho que uns têm mais sabedoria que os outros, mas tem gente que, a maioria das pessoas, um sabe de coisas que o outro não sabe. Todo lugar que eu vou, eu tento agregar, assim. Muitas pessoas olham a minha história e eu vou lá e enquanto eles estão olhando a mim, eu estou observando o deles e aprendendo como fazer um grande festival, como fazer o trabalho que o irmão fez. Então, eu sou aquele cara da troca de energia, sabe? A galera que tem aquele ego que acha que é mais que alguém, esse aí não aprende nada, esse aí vai ficar para trás. A galera pergunta como que tu te manteve no hip hop todos esses anos, porque a maioria, eu sou da terceira escola, a maioria sumiu, assim, da minha época não tem ninguém, assim. E aí, depois da minha época ainda foi todo mundo e eu continuei. E como continuar num nível de música, fazendo show, isso é aprendizado. Eu tava aprendendo com a gurizada nova. Quando a gurizada tinha aquele preconceito, é novo, é coisa nova, não, isso, eu sou mais velho, eu sei mais que tu. Aí tu não aprende nada, tu não evolui. Eu comecei a manter minha essência, nunca tirei a minha essência, mas eu aprendi com os caras novos para se manter, porque a geração muda, as pessoas mudam, o pensamento muda, a musicalidade muda, a estrutura muda. E se tu não tiver a mente aberta para as coisas, tu não vai aprender nada. Por exemplo, eu tô aqui com vocês aprendendo coisas. Quando vocês estão observando a minha história, eu estou observando vocês, tá ligado? Porque todo lugar que eu vou, eu não volto de mãos vazias, eu volto com aprendizado, com uma bagagem. Que isso que é importante da vida, né? Porque não há lugares que tu vá que tu não tenha coisas para aprender, entendeu? O que eu pensei, não conheço os caras, tá ligado? Tipo, não sei que eu conheço vocês assim da TV. E eu penso, não sei onde eu vou chegar, não sei como é que vai ser, né? Não sei qual é a intenção dos caras, tipo, não sei se os caras conhecem hip hop, porque tem aquele preconceito, quem não conhece rap, acha que o rap é uma coisa. Aí tem cara que fala, eu odeio rap, mas teu som é foda. Eu falei, mano, então tu gosta de rap, porque meu som é rap. Porque os caras às vezes têm aquela visão do rap, por exemplo, tu tinha uma imagem do carnaval que tu criou, porque uma imagem que daqui a pouco tu te deparou com uma imagem ruim e ficou com aquela imagem. Quando tu viu ele, para isso aí, não é isso que eu tava vendo. Então é sempre um aprendizado, é sempre a aprender com tudo, até com as coisas ruins. O que me ensinou mais na minha vida foi os piores momentos da minha vida. Tipo, eu aprendi mais na minha vida com as piores fases da minha vida do que nas melhores. Que te transformou no que tu é hoje. Que me transformou no que eu sou hoje. Eu sei que tem muito que aprender ainda, tem muitas coisas para acontecer, né? Mas pelo menos hoje a gente já sabe que ali tem um buraco e eu vou desviar, entendeu? Então é isso, é uma questão de conexão e de troca, né? Tudo é troca, né? Tudo é troca. Às vezes os caras pensam que tá aqui,
Ah, pô, Guido, valeu pela oportunidade. Não, a oportunidade vocês também estão me dando, entendeu? A gente está fazendo uma conexão de troca de aprendizados e oportunidades aqui. O quanto é bom para vocês, é bom para mim também. De alguma forma, as pessoas vão me ouvir aqui, e outras pessoas que não me ouviram em outros podcasts. O público de vocês vai estar me seguindo amanhã também, conhecendo a minha história. Então, assim como o meu público vai seguir vocês, vai conhecer o podcast. Então, nada alguém sai perdendo, outro sai ganhando. Sempre há uma divisão de troca, entendeu? Eu vejo assim as coisas, cara. E a gente pensa dessa forma. E eu fico muito feliz. Que bom te ter aqui. Vou repetir o que tu já viu na tua chegada. Minha esposa é tua fã, né? E fico muito feliz com a ideia dos guris. Aqui a gente tem essa troca entre nós. Cada um sempre chama alguém. Eu vou trazer o fulano. Às vezes se junta. Esse aqui a gente tem que trazer. Às vezes a gente não conversa e um fala pro outro: tchê, eu falei com o fulano. Tá, beleza, traz. E são pessoas que às vezes a gente nem sabe, né? Sabe. Porque eu disse, já aconteceu em entrevistas de eu dizer pro Ícaro: Ícaro, me diz quem é esse cara que te convidou, que não foi o caso do Guido. É bem legal, né? E aconteceu. Aqui, e eu digo, e ele, quem? Eu digo, não, cara, o que esse cara faz? Quem é esse cara? Quando eu tenho pretensão assim, é mais da hora. Aí o Ícaro me dizia: tchê, o fulano, eu disse, não, beleza. Aí eu fui atrás pra tentar pegar alguma coisa pra nós poder entrevistar o cara. E a entrevista foi maravilhosa, maravilhosa. Cara, então, como tu falou, a vida é isso, é uma troca. Irmão, fica aqui o convite, como o Ícaro sabe, a nossa produção, nosso produtor sabe também, a minha casa, a nossa casa, porque esse canto virou um canto nosso. Eu digo, a minha esposa fica louca. Se duvidar, esse canto aqui é mais nosso do que da casa. É do podcast, tomamos conta. Se tornou um núcleo separado da casa. É um núcleo separado. Isso aqui é um negócio nosso. Ela fica louca comigo. Eu digo, não, já perdeste. Agora lá não é mais da casa. Já era. É do podcast, segunda sem lei. Quando acabar fazendo um churrasco normal aí, vai se esquecer. Depois vai fazer um podcast. Então, assim, é tua, é da tua família, são dos teus. Cara. Tu é muito bem-vindo. Que felicidade. Porque a cada convidado que a gente traz aqui, como tu já explicou aí, exemplificou da melhor forma possível, a gente se enche de informação boa que certamente só nos faz crescer. A gente aprende muito com vocês. A gente aprende muito com vocês. E hoje contigo foi um puta aprendizado, uma baita história. E que história de vida. Eu só tenho, em nome de todos do podcast, da minha família, da minha esposa. Minha filha te mandou um beijo. Manda um beijão pro Guido também. Minha filha também curte ouvir teu som. Ela mora na Austrália. É uma das nossas produtoras. Ela produz as perguntas e todo o caminho que nós temos que seguir no podcast ela nos manda, né? Então eu fico muito feliz. Porque, como tu diz, a gente agora falando de filhos, o Ícaro ainda não tem, já disse que vai ter uns 5 ou 6 ou 10, né? Você tem que começar já, né? Então, assim, eu já tenho 2, tenho a menina e o menino, o Rian e a Natália. Então, assim, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso que tu falou da família, porque no fundo a gente faz depois, é isso, é por quem? Pelos filhos. Pra família. Tá aqui pra família, né? Então, que história, irmão, obrigado. Tenho certeza que nós vamos te trazer de novo, porque faltou coisa. Cara, tem muita coisa. Faltou. Hoje a gente seguiu um caminho pra... já bateu umas 2 horas já e não pode nem gastar. Mas é legal. E a gente tem esse programa de 1h30, o Ícaro fala muito, 1h30, mas a gente sabe que tem convidado que vai vir aqui que vai dar 2, irmão. Vai dar 2 e pouco. Tem churrasco, né? Tem churrasco. Depois nós vamos comer mais um pouquinho, sobrou ali. Irmão, do fundo do coração, eu que agradeço. Obrigado em nome de toda a minha família, do podcast, da produção. E assim, sucesso. O que eu te desejo não é sucesso, porque o sucesso tu já tem. Que Deus te mantenha a ti, como tu mesmo disse, e a todos os teus com muita saúde, irmão. Valeu, que a gente possa se encontrar daqui a um tempo e que a gente tenha saúde para se falar e dar risada e curtir a vida. Na próxima vez eu vou trazer uma carne também. Trazer uma carne. Pô, se mexe a churrasco, é trazido. Só não pode trazer coxinha, né? Não, o cara não vem com asa. Aquela com dorso ainda. Não vem com tulipa. Não. Os grilos lá são ligeiros. São rápidos. Ou faz aquele pix, compra aí que a gente manda. Nunca mais o pix chega. Mas que não tá dentro, tu mandou o número errado do pix. Tem problema no pix. E pra ti aí que tá nos assistindo, segue o Guido lá nas redes sociais, segue o nosso podcast. Se tu não nos segue ainda, segue o nosso podcast, nos ajuda demais. Te inscreve no nosso canal e segunda-feira que vem a gente tá de volta. Tem outro convidado. Obrigado, Guido. Eu que agradeço. Tá? Valeu, irmão. Valeu. Obrigado, gente. Que vamos.